O feed tem que ser organizado, tá? Porque a gente tem que bater a paleta de cores. Qual é a paleta de cores que você quer? Criar uma identidade visual, você encontrar, né, a fonte que você vai usar, merda nenhuma. Definiu tudo isso aí, um ano depois o Fila da Égua tá com 2 mil. Quem é o cara que defende essa tese? O cara que tem 2 mil seguidores. Produto sexy, olhos, coração e bolso. Produto qualquer, olhos, coração, cérebro. O cérebro decide se vai comprar. Se o produto é sexy, o coração decide se vai comprar. Cadê os caras de verdade? Cadê os caras do bem pra poder aparecer? Sabe, tem tanta gente... Lá, você tem filho, velho. A molecada, se a gente se depender dessa molecada aí, nossos filhos vão virar nada, velho. Vão virar nada. Eu tenho 2 filhas, eu tô pensando o que essas meninas vão consumir na internet. Se a gente não suscitar a geração que vai salvar a nossa geração, já era, cara. Já era. Eu tenho uma opinião aqui, mas ela é muito pessoal. Eu tô achando que ela vai causar muita polêmica. Você acha que você vai ser cancelado mais uma vez? Acho que eu vou de novo. Por exemplo... E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio que eu tenho certeza que você, que é empresário, que é empreendedor e quer melhorar a sua comunicação digital, vai se amarrar nesse episódio. Então, fica até o final, que com certeza você vai sair daqui sabendo um pouco mais como se posicionar no digital, criar seu branding, fazer uma comunicação clara, usando o meio certo e da forma certa. E é óbvio... Primeiro, se inscreve no canal, tá? Vai lá, entra no canal no YouTube, Lázaro do Carmo JR. O Padrinho agora tá dentro do canal do Lázaro no YouTube. Antes tinha um canal só do Padrinho, um canal só do Lázaro. Falei, vamos juntar força, tá dentro do canal do Lázaro do YouTube. Então se inscreve lá no canal do Lázaro. Lá dentro você tem as postagens individuais, os treinamentos e tem também todas as entrevistas do Padrinho Podcast. Então, meu querido, se inscreve lá. E ó... Bom Pastor Multiassistência. Se você é empresário com 5 funcionários ou 5 mil, está precisando engajar seus colaboradores, está precisando fazer com que o time trabalhe mais motivado, Bom Pastor Multiassistência oferece desde assistência à saúde, telemedicina, assistência pet, plano funeral, uma empresa de 40 anos de vida por um precinho assim, ó, você vai pagar pouquinho por vida e vai ter funcionário engajado e protegido, vai gerar felicidade de seus funcionários. Gente feliz produz mais, tá? E lembrando também, claro, pensou em educação corporativa, pensou em Capital Upgrade. Quer saber mais sobre a Capital Upgrade? Clica no link, tá? Entra aqui e você vai entender como a Capital pode treinar seus colaboradores e até preparar você para o próximo passo. E falando nisso, meu convidado hoje, eu já vou falar quem é, ele vai entregar, vou entregar para ele um presente da Capital, né? E aí eu queria apresentar aqui o meu amigo Thiago Fonseca, um expert em comunicação, em branding e posicionamento no digital. Já apareci, já? Já tá aí. Já tô na tela? Já tá na tela. Você sabe que você é o maior gestor desse país, né? Bondade sua, você é meu amigo, não vale. Agora a Capital... Não, porque outra coisa, além de ser pela competência, o pessoal, vocês sabem, o braço não deixa mentir. Eu falei pra ele é o cara, ele é o terror da Faria Lima. Quando ele pisa lá, a Faria Lima estremece. Olha lá, se liga. É nada. Oh, mas é bom, hein, cara? O cara já chega ganhando presente aí. Isso aí, o presente da Capital pra você. A garota, Não sei se você bebe, não, mas tem um vinho aí. Se você não bebe, você serve pra visita, pô. Não, você é louco. Pior que eu tenho um monte de... Eu não bebo, mas eu tenho um monte de vinho, sabia? Então pronto. O pessoal vai me dando de presente. Inclusive, quando você for em casa, eu vou te dar o teu próprio vinho que você me deu pra você beber. Aqui. Obrigado, mano. A camiseta... Esse é o lema nosso, crise é o cacete. Esse é o lema nosso, é o meu próximo livro, que toda hora eu falo que vou lançar e fica enrolando, mas já fica pronto. Crise é o cacete. Vai sair esse livro? Vai sair. Editora Gente. E aí a Editora Gente vai aceitar o nome, Crise é o cacete. Ah, mas os caras apostam mesmo, pô. Tem uma reunião marcada com a Roseli pra falar de um livro. É isso aí. Acho que daqui umas 2 semanas. Obrigado, mano. Então, Thiago, bem-vindo ao Padrinho Podcast. Obrigado. Podcast raiz, a gente fala de gestão, a gente não fala de firula, a gente não pensa em engajamento, a gente pensa em passar para as pessoas a vida como ela é, o negócio como ela é. E todo mundo pensa, negócio digital não é business, negócio digital é business. E eu trouxe um cara que faz business dentro do digital. E a primeira pergunta, são 2, né? A primeira é o seguinte, quem é Thiago Fonseca? Aí depois você entra no que você faz, e aí, meu amigo, o céu é o limite, a gente vai falando. Boa. Quem é Thiago Fonseca? Cara, Thiago Fonseca, o marido da Natália.
sei se todo mundo começa assim, né? Mas acho que a parte mais... Eu considero que é a mais importante de todas. Você é obediente, a Natália tem cara de ser brava. Pior que é brava. Mas assim, marido da Natália, pai da Isabela e da Manuela. E vou falar pra você que... Acho que a gente começou falando disso, né? Ser pai é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de um homem. Acho. Mas assim, ó, eu tenho uma tese, tá? Eu acho que ser pai é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida do homem se acontecer na hora certa. Eu acho que um ser humano nascer na sua vida é um grande presente de Deus. Mas na hora errada, eu não posso dizer que... Eu não vou falar que não é um presente de Deus, vai. Mas, cara, você pensa, a criança nasceu na hora errada, o pai não vai poder ser tudo que deveria ser pra criança. Ele não vai fazer o papel dele direito. Ele não vai fazer o papel dele direito. Não fez o papel dele direito, criou um péssimo ser humano pro mundo. E aí vira uma doideira que tá virando o mundo, entendeu? Então eu acho assim, família é uma coisa maravilhosa desde que você construa ela na hora certa. No momento certo, com as pessoas certas, entendeu? Tem uma lei da vida, é saúde, trabalho, saúde, família e trabalho. Essa é a sequência. Aí depois vem prazeres, entendeu? Mas assim, é saúde. Primeiro, né? É porque sem saúde eu nem cuido da minha família. Exato. Tem que estar vivo. Né? Para fazer qualquer coisa eu tenho que estar vivo. Então, saúde, família. Aí depois trabalha. Porque se você está desestruturado emocionalmente com a família, com qualquer coisa, você não trabalha direito. Não trabalha. Aí depois do Só trabalho... treta dentro de casa, você já trabalha tudo cagado. Aí Já. do trabalho, você vem os prazeres da vida, viver a vida com plenitude. Só que também é o seguinte, Lázaro, porque o trabalho vem na frente, então eu quero viver a vida. Como é que você vai viver a vida sem dinheiro, irmão? Não dá. Então é um pouco disso. Então, Tiago Fonseca. Então assim, ó... Nascido onde? Eu nasci em Maringá, no Paraná, mas vivi a vida inteira em Sarandi. Sarandi do Paraná, para quem conhece, Sarandi sempre foi uma das piores cidades do Paraná, né? Então, a cidade bem humilde, deve ter, sei lá, não tem 200 mil habitantes ainda. Quando eu morava lá, devia ter, sei lá, uns 80, uns 90 mil habitantes. Então, assim, é cidade pobre mesmo. Tanto que Sarandi era tipo... não sei se não posso dizer o nome da cidade aqui, mas era... Ninguém queria falar que mora em Sarandi, entendeu? Sarandi? Você mora em Sarandi, você nunca ostentava que você não é igual Alphaville. Não, Sarandi é um lugar que você não quer que o pessoal saiba que você mora lá, entendeu? Carapicuíba. É tipo isso aí. Sarandi é Carapicuíba do Paraná, entendeu? É uma das Carapicuíba do Paraná. E era lá onde eu morava. E tudo na minha vida só começou porque eu queria ser cantor de música gospel, meu. Eu queria cantar música gospel. Meu pai colocou a gente pra cantar. Com 3 anos eu já cantava na igreja. E aí eu já falava tudo certinho e tudo mais. Meu pai colocou pra cantar num grupinho de criança que ele formou lá. E aí nasceu o sonho da música, entendeu? E qual que era a minha parada? Mano, eu jurava que eu ia ficar rico cantando música gospel. Tipo, imaginava uma coisa louca. Só que na minha cabeça, ser muito bem de vida era ganhar 5 pau por mês. Mas é óbvio, quando você ganha 0... Mano, meu assim sonho... Você é rico. Eu achava, há muitos anos atrás, falava, gente, se eu ganhar 10 mil por mês, eu vou viver bem demais. Mas é isso. Você sabia o que 10 mil fazia na vida do ser humano, né? Mas é isso no passado. Minha pegada era 5 mil. 5 eu tô feliz. Meu irmão, 5 mil, ninguém mais me acha. Eu vou desaparecer no planeta Terra. Essa era a minha pegada. E aí, o que eu e meu irmão a gente fez? Quando a gente tava, sei lá, eu devia ter o quê? Uns 18, 17 anos. Aí o que a gente fez? A gente comprou um monte de equipamento. Câmera, fizemos uma penca de coisa pra gente poder começar a produzir nossas coisas no gospel. Vamos fazer um canal de música gospel, vamos gravar nossas músicas e tal, vamos fazer isso acontecer. Só que a gente tava com a estratégia certa no momento errado, entendeu? A gente tava à frente do nosso tempo, a gente começou a fazer música cover gospel. Por exemplo, um monte de gente estourou na música gospel com isso, só que a gente começou muitos anos antes de ter audiência suficiente no YouTube pra bombar esse troço. Não virou. Os vídeos davam 1.000 views, 5 mil views, 2 mil, com 5 mil views, tá tipo 6 meses lá na internet, entendeu? Não virava. Aí ele falou, cara, nós deve ser muito burro, ou sei lá, tá faltando uma estratégia. E aí a gente catou, vamos pegar esses equipamentos, vamos fazer outra coisa com eles então. Eu vi uma reportagem que falava que o Porta dos Fundos faturava 100 mil reais por mês. Falei, rapaz, essa aí é a nossa deixa, pensa. Mas olha o que você vê, do gospel pra Porta dos Fundos. Tudo a ver. Tudo a ver, né? E foi isso que a gente fez. Começamos a produzir os vídeos igual do Porta dos Fundos, aquelas historinhas, só que a gente cantava também, fazia paródia, e não deu certo também. Falou, cara, não é possível. Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer testes. A gente pegou algumas páginas do Facebook, era muito barato. Cara, Facebook, não sei se você pegou essa fase do Facebook na produção de conteúdo. Eu não sou digital não, irmão. Você não pegou, né? Imagina. Você tinha o Facebook, mas você não devia usar pra isso. Rapaz, eu acho que eu nem tinha. Acho que eu fui fazer Facebook, sei lá,
2015, 16. Ah, então foi bem depois que a gente começou. Não tinha. Não, se liga, o Facebook, se você tinha uma página com 100 mil pessoas, o seu vídeo dava 100 mil views. Ele entregava pra todo mundo. Pensa assim, se você tem 500 mil seguidores, o Instagram entregaria pra 500 mil pessoas, todo vídeo teu. Era uma entrega brutal. Aí a gente fez parceria com algumas páginas, era muito barato. Era tipo assim, por 5 conto eu postava umas 10 vezes na tua página. Só que aí a gente começou a divulgar os nossos vídeos, alguns vídeos começaram a dar um pouquinho certo, mas não bombou. Começaram a dar um pouquinho certo, outros davam uma view aqui, outra. Só que o que a gente percebeu? Que a gente tinha muito post sobrando. E a gente começou a pegar e postar outras coisas. Cara, eu testei de tudo que você imaginar. Postei desde carro capotando a baleia explodindo. Tudo que você imaginar eu postei. E alguns desses vídeos começaram a viralizar. Eu falei, opa, peraí. Eu acho que tem um padrão por trás do que viraliza. Falei, esse aqui tem isso, esse aqui tem não sei o que. E a gente começou a ficar bom em viralizar coisa. Até que chegou uma hora que um cunhado meu falou, mano, tem um conteúdo que eu acho que pode dar bom pra nós. Mas que conteúdo? Ele viu uma pegadinha na internet que era tipo um cara... Ele apontava um laser pra um cara num ponto de ônibus e o cara caía no chão como se tivesse levado um tiro. Eu falei, legal isso aí, meu. Pensa, eu era cantor de música gospel. Eu não podia aparecer, né? Então, tanto que nos vídeos eu nunca aparecia. Eu botava ator, botava um monte de gente pra fazer as músicas, eu cantava e botava uns caras. E continuava cantando no apelo do pastor, entendeu? Falei, pô, imagina, se eu fizer essa parada aí, eu não canto nunca mais na igreja, né? É, exatamente. Aí Banido. Vou ser banido, né? Os caras vão me excomungar da igreja que eu vou. Aí eu botei um bonezão na cabeça, botei uma blusona, não dava pra ver que era eu. E a gente foi e gravou esse vídeo. Esse vídeo já fez sucesso no mundo inteiro. Em uma semana já bateu mais de 1 milhão de views. E aí todo vídeo que a gente lançava, era um atrás do outro. No YouTube isso? No YouTube. Só que pensa, eu não queria aparecer... Como é que era o nome do canal? Canal Boom. Canal Boom. Canal Boom. Ah, é bem provável que você já deve ter visto algum vídeo, só que você só não lembra, entendeu? Teve um monte de vídeo que estourou. Teve diarreia no elevador, teve outro que foi o do post-it. Sabe o cara que estaciona a vaga pra deficiente? E os caras colam um monte de post-it no carro do cara? Você nunca viu esse vídeo? Você viu? Esse daí foi eu que produzi também, entendeu? Tanto que a lei da vaga para deficiente mudou. A multa era leve para quem estacionava, depois desse vídeo a multa virou uma multa grave. Entendeu? Então você muda até lei com o seu conteúdo. Só que pensa, meu sonho era ser cantor de música gospel. Eu não queria fazer comédia. Eu queria só ganhar dinheiro. A nossa intenção é, vamos pegar todo o dinheiro que esse canal der e vamos enfiar na música. Essa era a nossa parada, não vou precisar aparecer. Só que começou a crescer tão rápido que eu falei, caramba, será que é uma boa estratégia eu botar a cara? Aí botei a cara, entendeu? Só que daí o que eu não contava? Que eu mirei na Aline Barros e acertei no Ivolanda. Não era essa pegada, entendeu? Só que eu virei um personagem. Eu nunca quis ser o cara da zoeira. Não era esse cara, entendeu? Até que chegou um momento que eu falei, mano, não é essa pegada, não é o que eu queria. Eu falei, quer saber? Porque acho que o estopim, a gente tá falando muito de livro, falando de livro, né? O estopim foi quando eu decidi lançar um livro. Eu falei, pô, tô com um canal agora com mais de 5 milhões de seguidores. Fui pra programa de TV, fui gerado... 5 milhões de seguidores o canal dele? Tá com 6 milhões agora, 6 milhões e 500, 700, sei lá. Então, nessa época, tinha mais de 5 milhões de seguidores. Eu falei, cara... Pensa assim, nessa época, quando a gente cresceu, a gente bateu 1 milhão de seguidores. Que ano era? Foi em 2014. 2014 só tinham mais ou menos 30 canais no YouTube com 1 milhão de seguidores. Entendeu? Então, hoje tem mais de 2 mil. Naquela época só tinha 30. E a gente era um desses 30. Então, era uma façanha mais difícil de ser alcançada. Né? E aí, pensa, eu decidi lançar um livro. Falei, cara, a editora me pagou os royalties adiantados, imprimiram 25 mil livros e vendeu 50 cópias. Entendeu? Eu fiz uma sessão de autógrafos no Expo Center Norte, que tem um auditório, caramba, 4 lá e tal. Não foi ninguém, mano. Como é que pode você lançar um livro para 5 milhões de pessoas e não aparecer ninguém na tua sessão de autógrafo, velho? Entendeu? É. Aí eu falei, mano, eu tô no caminho errado. Porque eu jurava que essa audiência ia se transformar em algo poderoso no futuro, quando eu quisesse mostrar para as pessoas o Thiago de verdade, entendeu? Falei, o número não vai me levar para lugar nenhum. Aí eu abandonei o canal Boom e decidi focar num outro canal que eu tinha, que era o Thiago Fonseca. E aí, quando eu coloquei tudo mesmo que eu sabia para funcionar, o canal saiu de 300 mil inscritos para 1 milhão e 50 mil em 90 dias. E aí, hoje ele tem acho que 2 milhões, 300 e alguma coisa. E hoje eu vivo o Thiago de verdade, entendeu? Então, hoje eu sou eu, fazendo o que eu gosto de fazer. Quando eu comecei a focar nesse canal, eu falava mais de renda extra e tudo mais. Até que muita gente começou a me perguntar, mano, como é que você deixou de ser o negão das pegadinhas pra ser isso que você é agora? O que você fez, mano? Porque você tinha mais seguidor na pegadinha. Bush, muito mais, entendeu? Só que a galera ficava chocada, porque como, mano? Não faz sentido. Quando eu falava que eu era o cara da pegadinha, eu falava, não é possível. Você? Então, foi uma mudança de posicionamento muito drástica.
E eu falei, então quer saber? Muita gente começou a me perguntar, eu comecei a ensinar indiretamente pessoas, e aí eu transformei isso num business mesmo, entendeu? Como ensinar pessoas a se posicionarem no digital. Esse é o core business seu. Esse é o core business hoje. Galera, pensa só. Uma escola de influência para empreendedores. É isso que eu É uma faço. escola de influência para empreendedores. Lembra o seguinte, uma empresa não pode ser imagem e semelhança do dono, porque senão você não vende ela, você ganha dinheiro com ela. Mas é importante as pessoas saberem quem é o dono. Ter a cara do dono é bom. Ser a imagem e semelhança, não. Por quê? Porque senão você não vende a empresa, porque a empresa vale você. Agora, é muito importante dar credibilidade, ter a cara do dono, ou mais, o que esse cara faz. A influência também pode ser na sua própria empresa. Vou dar um exemplo aqui. A G4 antigamente eram os 3. Hoje a G4 é a G4. Exato. Não é? Isso é um exemplo clássico. Não clássico, um exemplo claro disso. De posicionamento. A gente não pode dizer um exemplo clássico, porque não existem exemplos clássicos de algo que é tão novo. Exato. Clássico é quando já né? Eu sou um clássico, eu não me envelheço. Não, você é um vinho, né? Eu não me envelheço, eu me torno um clássico. Amém. Mas eu acredito o seguinte, eu falo muito isso, né? Quanto mais o dono aparece, mais o negócio cresce. Sim. Não tem como. Concordo com você. O John Adib falou uma vez isso, né? O brasileiro gosta de comprar de quem ele conhece. Na verdade, eu acho que não só o brasileiro, né? Todo mundo gosta de comprar de quem conhece. Dá credibilidade. Dá credibilidade. Então, assim, tem 2 tipos de brand que a gente pode dizer, né? De construção de marca. Tem uma marca normal, que seria a tua empresa, e tem a marca pessoal. Mas quando a gente pensa numa marca normal, essa marca, ela tem maior poder de... A marca tem sempre maior poder de escala, porque não tem como você multiplicar um ser humano. Então, se eu quiser ter escala, eu preciso de uma marca. Se eu quiser alcançar o coração mais rápido, eu preciso de uma pessoa, entendeu? Então, o que isso quer dizer? A empresa tem o caminho mais rápido para o bolso. O ser humano tem o caminho mais rápido para o coração, entendeu? Mas qual é o caminho mais rápido para o bolso? O caminho do coração, entendeu? Entendi, claro. O grande problema é que... eu vou te contar só uma coisinha. As marcas. Qual mulher que não olha uma bolsa da Hermès, da Gucci, da Dior e não dá uma tremida? Esquece, não tem. Poder da marca, irmão. Não tem. Poder da marca. Eu falo o seguinte, primeiro é o seguinte, conceito de venda. Buy Lázaro do Carmo do Júnior e buy o mundo dos negócios. Primeiro você disputa a íris da pessoa. Massa. Se você for bom, se ela te olhar e seu produto impactar, esse produto vai pro coração, certo? Saiu do seu produto seu, for bom, mas ele não for sexy nem excepcional, ele vai para a cabeça. E a cabeça vai fazer uma conta. Quero, não quero, vale a pena, não vale a pena, mereço, mas não careço, depois paga. Se o seu produto é espetacular, altamente sexy, independente do que ele seja, e você vai pro olho, vai pro coração e pro bolso, não passa pela cabeça. Não passa pela cabeça, é igual bolsa com mulheres, sapato. Minha mulher só tem 2 pés e o guarda-roupa dela deveria ser uma centopeia. E ela compra porque ela gosta, é o prazer dela. Nem pensa, né? Nem pensa. Então, o produto é tão sexy aos olhos que ele entra no coração, não sai e vai pro cérebro. Ele vai pro cérebro, não, ele vai pro bolso. Ele não passa por aqui. Cara, essa sequência foi massa, hein? Olhos, coração e bolso. Produto sexy, olhos, coração e bolso. Produto qualquer, olhos, coração, cérebro. O cérebro decide se vai comprar. Se o produto é sexy, o coração decide se vai comprar. Se a sua marca for desejada, se o desejo for grande, o coração decide. Se não, o cérebro decide. Massa. Entendeu? E é lei dos negócios. A gente tem que tentar ser sexy. O que você faz no digital é posicionar esse cara para ele fazer isso, né? Sim. Agora continua, porque eu tava gostando. Só te falei isso. Tá. Aí, outro ponto que é... Eu tava falando na academia com o pessoal, com a pessoa que eu tava treinando hoje, que é o seguinte. Tem muita gente hoje ensinando o digital. Só que qual que é a parada que eu acho que é o que você percebe também quando é gestão? As pessoas estão ensinando algoritmo. Algoritmo é uma máquina, entendeu? E o segredo digital não é a máquina, o segredo digital são as pessoas que consomem a máquina. Então, a minha grande questão é, a gente precisa entender o que a gente acabou de falar agora.
o caminho do coração e da mente das pessoas. Então, independente do algoritmo que tiver regendo a parada, se eu tenho o caminho pro coração e pra mente das pessoas, eu vou fazer sucesso em qualquer plataforma. Pode ser YouTube, pode ser Instagram, pode ser o que for. E aí, é o que eu falo, é sobre hoje, amanhã e depois. Esse é o jogo pra permanecer pra sempre. Pô, será que daqui 10 anos a gente vai estar fazendo sucesso? Se a gente entender o caminho do coração e da mente das pessoas, a gente vai estar lá daqui 10 anos de novo. Entendeu? Agora, o BO, quando o cara só cresce com hackzinho. Ah, ó, usa essa musiquinha que não sei o quê. Então, quem vem com hack vai. Se você conseguir 1 milhão de seguidores com hackzinho, quando ele parar de funcionar, você vai entrar em desespero. Entendeu? Só que eu vejo que é isso que as pessoas estão ensinando. Algoritmo. Ah, quantas vezes postar por semana? Isso é sobre algoritmo. Entendeu? Qual é o melhor horário para postar? Algoritmo de novo. Então, não é isso que muda o jogo. Eu falo que o conteúdo bem produzido, o conteúdo que alcança o coração das pessoas, como algoritmo com farinha. Não conteúdo aqui, gente, tem uma coisa, eu tô aprendendo também, que eu sou leigo, não sei nada digital. Sou um cara que apareceu no digital, não sei nada, não adianta. Vou te fazer uma pergunta aqui agora, que outro dia um amigo meu estava falando isso. Esse amigo meu tem uns 3 milhões de seguidores no Instagram, e ele falou assim, quando todo mundo no começo falava assim, você só pode fazer 3 posts por semana, depois só 1 post por dia. Ele falou, meu amigo, desde o começo, fazia era 5 por dia. Tudo que eu achava que era legal para mim, eu punha lá. Aí eu não estava preocupado se ia dar engajamento ou não. E eu quebrei todas essas regras e 3 milhões de seguidores e tal. E ele falava o seguinte, porra, se o cara gosta, eu vou dar diversidade de produto para ele. Vou aumentar meu portfólio. Se eu postar 3 vidinhos por semana, não sei se eu vou ter produto para ele. Isso o cara está gostando. E quando ele tomou essa estratégia, ele falou assim, para mim não tem data, não tem hora, não tem dia. Tem o que é interessante e não interessante. Eu derramei tudo que eu achava interessante. Faz sentido ou não? Faz sentido por quê? Porque pensa assim, existe o melhor horário? Existe. Existe a melhor capa de vídeo? Existe. É aquela que provoca, né? Tecnicamente, existe a melhor forma de fazer todas as coisas, entendeu? Existe o melhor áudio, existe a melhor edição. Só que todas essas coisas caem por terra diante de algo extraordinário. Então, vou te dar um exemplo. Me fala uma informação que se existisse, um fato, que se acontecesse, o mundo ficaria chocado. Me fala aí. Qualquer coisa. Sei lá. Um só. O mundo ficaria chocado se existisse? Não, pode... Se acontecesse. Não precisa ser uma coisa de outro planeta, um OVNI, não. Uma coisa, um fenômeno, sei lá, qualquer coisa. O Brasil, nos próximos 2 anos, liquidar a dívida. Agora, imagina, o Brasil, nos próximos 2 anos, liquidar a dívida. É bom, mas não sei se vai se encaixar para esse exemplo. Por quê? Porque não é visual. Não é visual. Entendeu? É uma informação, entendeu? Você conta ela. Vamos pensar aqui um exemplo besta aqui. Imagina que o Donald Trump, certo? Começou a namorar a Gisele Bündchen. Entendi. Entendeu? Donald Trump e Gisele Bündchen são vistos na praia de Copacabana. Imagina. Entendeu? É uma informação bombástica, sim ou não? Fofoca grau 1000. 1000, entendeu? Tá. Você acha que se tivesse um áudio do Donald Trump mandando uma cantada pra Gisele, viralizaria, sim ou não? Mas viralizaria se fosse 9 horas da manhã ou se fosse 3 horas da manhã? Caralho. Qualquer horário. Tá, mas se você gravasse um vídeo mal feito e tremido dele dando um beijo nela, viralizaria, sim ou não? Certeza? Mas escuro, ruim? Não. Sim. Sim? Claro. O cara falando, não, aquele aqui sim. Para, rapaz, é ele sim aqui, eu tô falando aqui pra você, pera aqui. É mesmo? Olha ele aqui. Eu achava o cara falar, é fake. Cima. Entendeu? Até no fake o cara vai... Então pensa assim, Entendi. pensa assim, cara, o ouro não interessa o pacote, ele vale. É o que esse cara falou, né? Ele falou, eu boto 5, 6 vídeos por dia, pelo menos 1 ou 2 vai colar e a coisa que eu acho interessante é que se dane. É sobre isso. Então pensa assim, Se dane. se é um diamante, cara, você pode entregar na sacola do supermercado ou na caixa da Tiffany. Vale igual. Então as pessoas estão muito mais preocupadas em criar o super pacote do que descobrir o diamante dentro da parada. Entendeu? Qual é o diamante do Lázaro? Mano, meu diamante é esse. Se você empacotar de qualquer jeito, funciona. É claro que a gente aprende a estratégia de, lapidar o diamante e entregar na caixa perfeita, linda. Aí fica melhor ainda. Fica melhor ainda, entendeu? Mas o que é mais importante? Se eu fosse priorizar alguma coisa, priorizo uma super caixa ou priorizo o diamante?
o diamante. É o que seu amigo fez de maneira empírica ali. Não entendi nada. Vou fazer e tô nem aí, entendeu? Exatamente. Ele priorizou o diamante e funcionou, 3 milhões de seguidor. Enquanto isso, tem um monte de cara pensando, não, o feed tem que ser organizado, tá? Porque a gente tem que bater a paleta de cores. Qual é a paleta de cores que você quer? Criar uma identidade visual, você encontrar, né, a fonte que você vai usar, merda nenhuma. O arquétipo. Né? O arquétipo, mano, definiu tudo isso aí. Um ano depois, o Fila da Égua tá com 2 mil. Quem é o cara que defende essa tese? O cara que tem 2 mil seguidores. Exatamente. Todos os caras que você admira que estão bombando agora não tem feed organizado, posta a hora que não sei o quê. Entendeu? É isso aí. Estão mais focados no diamante. Pensa assim, né? As pessoas só podem te guiar pro caminho que já percorreram. É, Se mano. o cara não fez a jornada, não vai. Eu, chegar na academia, vou treinar com um personal gordo, me desculpa, os personagens gordos, não vou. Eu olho pra ele e falo, rapaz, você não conseguiu mudar você mesmo. Vai conseguir me ajudar? Se bem que o personal pra treinar com você é mais difícil. Eu vi o teu preparador físico no teu aniversário aqui, o bicho não passava na porta. Exatamente, eu tenho que arrumar um cara melhor que eu. O cara que me treina é atleta do Olímpia. Pronto. Pensando, mano, é sério, pensa num bicho grande, velho. Meu Deus do céu. Ele tem, sei lá, quase 2 metros de altura, um ombro desse tamanho assim. Eu falei, que é isso? 132 quilos, Cê é meu. doido. E é isso. Eu concordo contigo em gênero e número e grau. A mesma coisa no digital. Galera, se o cara que tá querendo ensinar digital, ele não fez ele pra ele mesmo? E aí que tá o teu mistério, né? Outra coisa que aconteceu comigo. Eu não comecei a ensinar pra ganhar dinheiro. Entendeu? Como assim? Eu não fui ensinar... Eu tô vendo muita gente fazer isso. Eu não fui ensinar posicionamento e descobrir junto com você como fazer. Não, mano. Primeiro eu fiz pra mim. Entendeu? Eu fiz pra mim, fiz de cor e salteado, fui e voltei várias vezes. E aí comecei a ensinar os outros, entendeu? Você aplica o modelo. É. Porque você fez a jornada. Então, não é sobre eu vou criar um produto pra vender e vou aprender e ler no livro até isso acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Isso é curiosidade própria. Redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok e agora aí que estão falando de Kawaii. Se é que é possível responder isso. Qual que é melhor? Ou qual as diferenças? Ou depende de cada produto para cada uma? Ou se, por exemplo, um produto, uma caneca dessa, um diamante da Tiffany serve para qualquer linha. Eu botei 4 aqui, né? Que é o YouTube, o Instagram, o TikTok e o Kawaii. Mas deve ter até mais, eu não sei. Tá. Tem uma diferença. Trend aí? Tem uma diferença clara entre as 4. Vamos lá, manda aí. Qual que é a melhor delas hoje? Será que existe um melhor? Vamos lá. Na minha visão, o melhor é aquele que você consegue resultado mais rápido com menos esforço. Eu julgo melhor esse, entendeu? Para o business Thiago Fonseca. Cara, o primeiro é o Instagram. Entendeu? Eu acho que para qualquer pessoa que quer monetizar. O Instagram, ele tem todas as ferramentas para você conseguir monetizar. Então, ele tem ferramentas de atração, ou seja, tem o Reels, que são ferramentas para você viralizar, mas ele tem ferramentas de engajamento e conversão, que são lives, stories, que é onde você cria mais conexão e dá mais profundidade no conteúdo. Por que o TikTok é muito mais difícil de vender? Porque é só atração, não tem conexão, não tem a profundidade. Então, eu descubro que o teu produto é bom, mas você não tem a oportunidade de me tirar as dúvidas dele. Entendeu? Pensa, eu vejo uma propaganda, mas me gerou várias objeções. É pra mim? Não é? Vai funcionar? E se eu não gostar? O TikTok não consegue quebrar as objeções porque você não tem tempo de tela. Entendeu? O que torna a venda mais sólida e mais rápida de acontecer, tempo de tela. Quanto mais tempo de tela eu tenho com você, mais confiança minha você tem. Mas o YouTube tem tempo de tela. O YouTube tem tempo de tela. Mas por que o YouTube não é o melhor hoje? Ele é ótimo. Só que para crescer no YouTube é 10 vezes mais difícil do que crescer no Instagram. Então, o Instagram, você cresce rápido e monetiza rápido. O YouTube, você cresce lento e monetiza mais. Então, o preço para chegar no YouTube é assim, dá para você ganhar 5 vezes mais dinheiro do que você pode ganhar no Instagram. Só que você vai ganhar daqui 2 anos, enquanto o Instagram daqui 3 meses. Então, se eu fosse dizer, eu diria, começa pelo Instagram, monetiza, descobre o jeito, fica resiliente lá, porque eu tenho a seguinte teoria. Primeiro, a gente precisa ficar bom em fazer o que tem que ser feito. O segredo é ficar bom em fazer o que tem que ser feito. Depois que você fica bom em fazer o que tem que ser feito, você fica bom em fazer o que é bom. Por quê? Porque você não é resiliente, você não tá fazendo, você não tem frequência, não tem uma rotina. Então você não vai fazer bom. Você só precisa ficar bom em fazer o que tem que ser feito. Então todo dia eu faço sem falhar, mas tá ruim. Entendi. Vou fazendo, mas eu descubro mais sobre a minha audiência, eu percebi que eu gosto mais de falar disso aqui, né, meu? Cara, eu tava falando de casamento, mas quando eu falei de tal coisa, parece que eu fluí mais. Então, você fica bom em fazer o que tem que ser feito. Depois você fica bom em fazer o que é bom.
Caramba, esse é o meu melhor conteúdo. A minha galera gosta mais disso aqui. Eu percebi que não é vídeo de 1 minuto e meio, é vídeo de 40 segundos. Isso aqui aí o negócio dá bom. Outra coisa, eu percebi que quando eu boto terno, por mais que eu goste de terno, o negócio não rola. Mas quando eu metia a regata no meio da academia e jogava a dica de tal coisa... Então, entendeu? Você vai entendendo essas nuances. Aí você fica bom em fazer o que é bom. E aí, depois que você percebeu tudo isso, agora você tem dados pra dizer, ó, vídeo na academia, 33% deles dão bom, mas os que eu faço em casa, 77% dão, entendeu? Agora eu fico bom em fazer o que é excelente. Total, entendi. Entendeu? É o mesmo que se você pega o colaborador dele, foca no potencial, e o outro você foca no defeito. Porque você foca no defeito, o cara, para consertar um defeito, demora muito mais do que deslanchar um potencial, sabia? Quando você tem lá 2.000 funcionários, você quer descobrir um talento, foca no talento, cara. As pessoas se preocupam muito em corrigir o que está ruim e esquece o que tem de bom. Então, eu acho que tem um pouco dessa jornada que a gente tem que aprender. Cara, pergunta interessante, serve para mim também, eu te fiz ela lá atrás. O que você considera ser a maior tendência de marketing digital para os próximos anos? O que vai acontecer, na sua opinião, nos próximos anos de digital? O que é a tendência? Cara, eu acredito... vamos lá. Uma outra pergunta, juntando com essa, que você vai me ajudar nas duas. Essa história de fura bolha, o cara, de repente, começa a criar umas coisas, não tem nada a ver com o conteúdo dele, porque ele quer atingir outro público, como estratégia de marketing, de ampliação. A gente tem gente aqui, ó, que é mestre disso, né? Fica o tempo inteiro tentando furar uma bolha. E essa é uma estratégia boa, ruim? Você comenta isso depois de você falar da tendência. Fala da tendência e comenta. Não só me lembra dessa, porque meu TDAH... primeiro o seguinte, não vai tendência. Me deixar... tendência. Vamos lá. Uma tendência que eu acredito para os próximos anos, tá? O mercado está se sofisticando. O que é sofisticação de mercado? É quando as pessoas entendem o que vai acontecer. Então, quando as pessoas não sabem da estratégia, elas são pegas de surpresa. Quando elas são pegas de surpresa, funciona. Entendeu? Então, quando você sabe que em 2 horas e 55 minutos vai acontecer aquela cena, você já não chora mais no final do filme. Você só chora quando a cena é vista pela primeira vez. A venda só acontece quando é visto pela primeira vez. Então, tudo quando é pela primeira vez funciona. Quando é pela segunda, o teu coração já se fecha por essa informação. Entendeu? Entendi. Então, eu percebo que uma grande tendência para o futuro são as pessoas de verdade, de fato, dominarem o mercado. Entendeu? Então, pensa assim, hoje em dia, o que está acontecendo? É fácil você se travestir de uma forma que não é sua, com ferramentas. Então, eu consigo alugar um carro, eu consigo alugar uma casa, eu consigo... Então, essa onda de tigrinho, disso, de todas essas coisas, meio que escancarou essa falsidade ideológica do game, entendeu? Então, as pessoas agora estão conseguindo perceber quem realmente é de verdade. Elas não tinham essa capacidade. Eles não conseguiam saber, de fato, quem era o dono do carro e quem estava fingindo ser o dono. Entendeu? Era um detalhe muito pequeno para eles conseguirem perceber. Mas vendo muito disso... tá ficando cada vez mais claro, mais evidente, entendeu? Então, qual que eu acho que é uma grande tendência para o futuro? Primeiro, são os empreendedores se transformarem nos top influenciadores. Então, eu acredito que isso vai acontecer, eles vão dominar o game. E o empreendedor que não aparecer, ele vai ser engolido por influenciadores que decidirem virar empreendedores. Esse eu acho que é o grande... Isso era uma frase, né? Que, cara, você tá achando que esse cara é muito ruim e ele tá crescendo... É porque os bons não estão lá. Quando o bom não ocupa o espaço, alguém senta na cadeira. Exato. É verdade isso? Com certeza. Mas pensa assim, ó. Pensando nessa questão de tendência. Eu tô observando esse padrão tem acho que uns 6 anos que eu tô acompanhando essa onda. E essa onda tá virando um tsunami. As pessoas vão ficar bilionárias cada vez mais rápidas. Antigamente, demorava muito mais tempo para se ficar bilionário. Então, o cara demorava 50 anos, depois demorava 40, depois 30, com a ascensão da tecnologia, startups e tudo mais, o cara ficava bilionário em 1 ano, 2, entendeu? Mas ele ficava bilionário não por um dinheiro real que nascia, mas mais por uma projeção mentirosa ou exagerada de um mercado. Você percebe isso o tempo inteiro, entendeu? Total. O unicórnio nasce não por um valor de um mercado, mas por uma especulação do quanto isso pode ser valioso no futuro próximo. Né? Essa projeção do futuro, que já não é o que está acontecendo mais. Então, você pega um unicórnio, né? A pandemia até mostrou isso, né? Hoje as empresas precisam ter caixa agora, precisam gerar receita, não é só uma super ideia que vale X bilhões. Tem que, de fato, gerar receita. Beleza. Mas o que está acontecendo agora?
as pessoas estão ficando bilionárias cada vez mais rápidas através da influência. Então, se a pessoa tem uma mega audiência e tem um grande produto atrelado a ela, a probabilidade e velocidade de ficar bilionário se multiplica por 100. Por exemplo, a Rihanna construiu ao longo de 10, 12 anos um patrimônio de 300 milhões. Mas em 4 anos ela construiu um patrimônio de 1,7 bilhões. Entendeu? Porque ela foi lá e criou a Fenty Beauty, que é a marca de maquiagem dela, focada para pessoas negras, que tinha mais de 50 tons de maquiagem. Então o negro só se lascava com maquiagem. Que eu me recorde, Rihanna tá entre os 5 pessoas mais ricas do show business. Hoje? Hoje. Então. Tá entre as 5 do mundo. 5 maiores, né? Mais ricas, mau patrimônio. Então, mas isso aconteceu... Ela, Beyoncé, Jay-Z, tem mais uns O outros. Jay-Z ficou bilionário também. Mas isso aconteceu por conta do quê? Da Fenty Beauty, a marca de maquiagem dela. Aí Kylie Jenner agora criou marca de maquiagem, bilionária também. Entendeu? Entendi. Outra pessoa que ficou bilionária, Selena Gomez. Selena Gomez. Entendeu? Selena Gomez, maquiagem eu acho que tá também. entre os 10 maiores audiências do YouTube do planeta. Eu sei que ela tá entre as maiores audiências, inclusive uma das fotos mais curtidas de todos os tempos foi uma foto dela segurando a Coca-Cola. Entendeu? Então, por exemplo, e mulheres ficando bilionárias. Por quê? Porque ela tem uma mega audiência, agora ela pega um produto, entendeu? Natália Beauty, que teve aqui hoje. Cara, eu não sei, aí tem um mistério aí. Por exemplo, tem Virgínia Fonseca, tem Bianca Andrade, tem a Natália Beauty. Podem ser que fiquem bilionárias. Podem ser. Mas por que pode ser que não? Porque quando a gente fala do mercado americano, existe um profissionalismo na entrega e no business que ainda não existe no Brasil. E outra coisa, a capilaridade de uma Virgínia Fonseca se dá através do digital e não física. Agora, quando você pega uma Rihanna, uma Selena Gomez, é de todas as formas. Então o produto dela tá no Walmart, entendeu? Tá na Sephora, tá em tudo quanto é lugar. O produto da Virgínia tá no Instagram, entendeu? Tá no e-commerce dela e talvez até alguns pequenos pontos. Talvez agora ela vai entrar, por exemplo, tá colocando quiosque em alguns shoppings, mas ainda não tá na rede Pão de Açúcar. Entendeu? Não tá na farmácia São Paulo. Então vão ficar bilionárias quando tiver a mesma capilaridade do João Adib. Entendeu? Entendi. Aí que tá. Na Rihanna tem a mesma capilaridade do João Adib, só que tem 10 vezes mais fama. Puf, bilhão. Total. Bilhão. Total. Entendeu? Só que no Brasil não. Ele encontrou o caminho do coração, mas não tem jeito de... É o encontro da sinergia, né? Você pega assim, comunicação, influência, poder de influenciar as pessoas e canal de distribuição. Canal de distribuição. Entendeu? Talvez se o... Atender o cliente como ele quer, da hora que ele quer e quando ele quer. Por exemplo, mas agora, olha o mistério acontecendo agora. A Virgínia não tem esse poder, mas o Lázaro tem. Não existia um jeito de o Lázaro virar a Virgínia, porque não existia uma metodologia, não tinha uma forma, entendeu? Mas hoje existe um jeito do Lázaro virar a Virgínia. Ou seja, caramba, então o meu conhecimento de capilaridade de produto agora pode ser usado com a mesma expertise de criação de conteúdo como a Virgínia usa? Sim. Entendeu? Então, essa eu acredito que é a nova tendência. É quando os caras que mandam no jogo do business vão entender o caminho do coração. Aí, meu irmão, vai ser o bilhão acontecendo numa velocidade que nunca aconteceu antes, sem precisar fazer IPO. Você sabe que, provavelmente, daqui a pouco nós vamos ter o pré-treino e vasodilatador do padrinho. Aí, pensa, como, aqui de como gerenciar melhor seu anos, treino. tudo vascularizado, nós vamos ter o vasodilatador e pré-treino do padrinho num produto só. Manda o meu já, porque... Fazer umas veias aparecer no braço do negão aí, pô. Não tá funcionando, tá até umas aqui aparecendo de vez em quando aqui. Então, mas não foi ideia minha, não, mas eu gostei da ideia. Do quê? Do vasodilatador e do pré-treino. Não, o cara tava treinando já comigo, bota os dois juntos, pô. Elas sabem quem é o cara. Ele chegou perto de mim esses dias, eu falei com ele, cara, eu tava pensando, sabe? E eu já fui sócio de uma empresa de suplemento, da Liz, Love Yourself. A Liz continua, eu saí da sociedade, mas ela continua lá com a Flávia e com o Michel. E eu falei com ele, rapaz, no passado, lá na minha própria Liz, eu pensei em lançar, não sei o quê, depois de uma conversa que a gente teve aqui. Né? Aí ele falou, porra, velho, pode falar um produto que é a sua cara. Vasodilatador, irmão. Eu vou conversar com você e eu fico olhando pro antebraço por causa das artérias. Eu vou lançar esse produto e vai vender, irmão. Aí eu falei, pô, vamos pensar nisso, entendeu? Mas é óbvio, quem sou eu para ter a popularidade que a galera tem? Mas eu acredito muito. Posso completar um negócio sobre, tirando o tupiniquim aqui do Lázaro, nos Estados Unidos, eu vendi muito perfume de celebridade no passado. Boa. Eu vendi Rihanna, vendi Beyoncé, vendi Madonna, vendi Beckham, vendi Antônio Bandeiras, eu vendi tudo isso. Vendeu lá ou aqui? Aqui.
Vendeu aqui com as marcas deles. As marcas deles. Tá. E o que acontece nos Estados Unidos? O cara administra a carreira dele, ele sabe que a carreira dele é uma Nicole Kidman. Ela sabe que um dia ela vai ficar velha. E ela sabe que se ela criar um produto, o produto não envelhece. Prova disso a gente tem Dior. Prova disso a gente tem a Carolina Herrera. Prova disso a gente tem aquela tenista que foi o perfume mais vendido durante o planeta, a tenista argentina. Tenista argentina. A Argentina não. Sabatella. Patrícia. Sabalenka? Não, Patrícia Sabatella. Vou lembrar o nome aqui. Sabalenka é russa. Sabatini? Acho que é uma coisa assim, não é? Turma, me ajuda aí. Tenista argentina que tem perfume. Essa mulher, pô, ela tá uma senhora e o perfume dela durante 30 anos foi o mais vendido da América Latina. É nada. Entendeu? Sabatini é o quê? Como é que é o nome primeiro dela? Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini, ela era uma tenista muito linda e lançou uma fragrância da Gabriela Sabatini durante 30 anos. A mentalidade do artista, por causa de uma empresa chamada Coty e por causa de um cara chamado Bernie, o Benedict, que era o presidente dessa empresa, ele começou a rebanhar essas celebridades e falar, você pode eternizar seu ganho, recorrência. Você vai ficar velhinho, você vai deixar de ser famoso, mas seu produto vai vender. Isso foi uma febre nos Estados Unidos durante muitos anos. E, cara, funcionou. E eu falo do Bernie, teve Estée Lauder também que fez, várias empresas. O Bernie da Coty é porque ele começou essa história. Ele pegou uma empresa de 400 milhões de dólares e levou ela para 5 bi vendendo celebridade. Entendeu? Caraca. Então, o artista brasileiro, acho que a Anitta faz um pouco disso, o artista brasileiro é um produtor. Sabia que eu e o Alexandre Odes, vou contar uma novidade para o público aqui agora, uns anos atrás, eu estava tomando uma em casa, falei com o Alexandre Odes, Alexandre, deu uma delirada aqui, eu quero lançar uma bebida da Anitta. Falei, como? Eu quero lançar uma bebida chamada Desejos de Anitta. Ela vai ter gin, licor de cereja. E eu quero a Anitta no palco, dançando, segurando essa bebida e derramando no corpo. E os bailarinos lambendo. Isso é um passado, né? Aí ele olhou para mim, o Alexandre Odes, seu marido, Adriane Galisteu. Ele conhece a Anitta. E eu não conheço. E ele falou, por que Anitta? Eu falei, porque a cara dela, esse negócio aí, Desejo de Anitta, entendeu? E tal. E tinha até uma novela com um nome parecido. Presença de Anitta? A novela foi Presença de Anitta. E, e a bebida ia ser Desejo de Anitta. E eu tive essa ideia por quê? Porque o embaixador lá, o Gustavo Lima, lançou o Vermelhão e vendeu 30 milhões em um ano. Um produto semelhante ao Campari. Aí eu falei, vou lançar. Aí ele foi falar com a Anitta. Mas aí a Anitta tinha um contrato com a Skol Beats, não podia lançar nenhuma bebida alcoólica. Mas eu tenho certeza que ia vender. Era atrelar um produto que é a cara da celebridade. Se não for a cara, não adianta. Pensa assim, é uma coisa que você me fala, a verdade vende, velho. Não tem como, a verdade vende. A verdade sempre vai vender. Então, e outra coisa, o nosso cérebro foi treinado para decodificar o que não é verdade. Os melhores mentirosos passam, entendeu? Mas as mentiras... E tem, hein? Mas pensa assim, os melhores mentirosos passam, mas você percebe a quantidade de mentira que o nosso cérebro filtra diariamente que não passa? Muito. Entendeu? Mas agora, tem até um texto... Voltando ao poder de influência dos Estados Unidos. Então bom, então peraí. A tendência. Você consegue arrumar um guardanapinho pra mim? Só pra poder... Começou só meu olho aqui, tá coçando. Guardanapinho. Ô, Fê, depois um cafezinho pra gente aqui, que você quer informar o padrinho, a gente pode tomar um cafezinho, né? Depois do almoço, o Lázaro comeu um pouquinho demasiado. Mas aí a gente está falando da tendência, né? Você falou que uma das tendências é essa, da personificação, da autenticidade, vai separar o joio do trigo. Cara, eu acredito quando, por exemplo, quando a gente pegar daqui, por exemplo, 15 anos, e talvez nem demore tanto assim, quando a gente pegar as 500 lá das top 500 dos Estados Unidos, você vai pegar talvez 470 vão ser de grandes players, de grandes rostos. Entendeu? Não vai, por exemplo, uma Dell vai deixar de existir. Por quê? Porque o teu filho não compra mais do Dell. Entendeu? Agora quem decide a compra é você, entendeu? Mas daqui 20 anos é a minha filha quem vai decidir. E ela não vai comprar mais de que ela não conhece. Isso vai ser inadmissível, comprar de uma empresa que você não sabe quem que é o dono. Entendeu? Vão ter algumas. Essa onda que o Adib surfa. Entendeu? Então, vão ter algumas, mas vai ser cultural. Vai ser passado de pai para filho. E eles serão os pais.
Entendeu? Aí que é o game. Então, ele tá acostumado a ver os bastidores de tudo. Pensa, a gente era treinado a se contentar com uma parte da informação. Como assim? Ah, fulano tem um carro. Que carro? Um carro azul. Essa informação já me bastava. Entendeu? Agora não. Fulano tem um carro azul. Que carro que é esse carro? Qual que é o interior do carro? Tal. Mas que motor que é? E eu não sou o dono do carro. Eu sei tanto quanto o próprio dono da própria vida dele. Entendeu? Então, a própria Anitta falou sobre isso. Falou assim que, por exemplo, nos Estados Unidos nem tanto assim. Mas no Brasil, um artista, para fazer sucesso, as pessoas têm que saber o oco da vida dele. Tem que saber de tudo. O que ele gosta de comer. Porque se não for assim, você não brilha no Brasil. Só que esse mesmo fenômeno está sendo replicado em todos os países agora, entendeu? Essa superexposição. E vai virar um novo padrão. Essa nova geração está sendo acostumada com a superexposição. E eles não vão saber mais como é o mundo sem essa superexposição. Logo, eu não vou confiar numa marca que eu não sei quem fez. Entendi. Entendeu? É um novo padrão. Então, Dell e outras empresas que não se sabe que... Tem o dono da Dell, mas ele não, a cara dele não está atrelada no business como um exponencializador, sei lá, que gera um efeito exponencial. Por exemplo, Steve Jobs e a Apple teve. Exatamente. Steve Jobs, Bill Gates. Hoje, o número 1 deles aí agora, Elon Musk. Entendeu? A Starlink, a Tesla, e o Elon Musk. Então, pensa que o Elon Musk vai ser a figura que representa o futuro. Então, no futuro a gente vai ter 400 Elon Musks. Cada um no seu tamanho, claro, não todos com a mesma expressão, a mesma expressividade, porém esse é o futuro. Eu acredito que esse é o futuro. E talvez a gente poder resgatar esse podcast daqui 15 anos e rever ele. Exatamente, rever ele e falar, olha... Eu falei. Ao Thiago Mandiná. Thiago, antes da gente entrar para um outro passo, que eu tenho outra pergunta aqui. Que acho que é curiosidade. Esse negócio de ficar mudando o perfil para estourar a bolha. Ou se associando com alguém para estourar a bolha. Por exemplo, cara, de repente ele começa a contar uma história completamente louca que é para ele ser visto por um outro público. De repente eu estou vendo um cara, de uma hora para outra, se colando num pastor evangélico porque ele quer entrar no mundo evangélico. O cara nem é evangélico. Entendeu? Aí ele cola lá e ele quer ficar junto, ele quer aparecer para poder furar a bolha e entrar num outro público. Eu acho isso estratégia de oportunista, sei lá, mas eu não sei. Isso funciona ou não funciona? Porque ultimamente tem um monte de gente falando isso. Funciona. Né? Funciona. Furar a bolha sempre funciona. Existem multi-estratégias pra gente furar a nossa bolha. Porém, existe algo que é o hoje, amanhã e depois. Então, se você quiser surfar a onda do agora, é uma excelente estratégia. Entendeu? Se você quiser surfar ondas pra sempre, existem outras estratégias. Então, daqui, por exemplo, tem pessoas que muitas vezes se chegam se gabando e falam, caramba, pô, cara, só esse ano a gente faturou 150 milhões com 2 lançamentos e não sei o que, e papapá, e o cara se gaba dele ser incrível. E aí, por exemplo, às vezes a sua empresa fatura, você sempre foi um grande cara do mercado, você faturou 50 milhões. Ele chega se pagando e fala, cara, pô, em 2 anos a gente já passou os caras, entendeu? Ótimo, lindão. A gente se vê em 2028. Entendeu? Em 2028 a gente troca essa mesma ideia, vamos ver como é que vai estar as coisas lá. Então, gravar com um pastor evangélico para furar a bolha funciona. Só que quando você furar essa bolha, o que você vai continuar entregando para essa galera? Você vai ser genuíno? A galera gospel vai continuar se identificando com você? Ou vai ser só para 3 meses de conteúdo, você vai fazer lançamento, vai vender pros primeiros otários que rolar e depois você não consegue mais fazer isso? Entendi. Então, no fim das contas, é sobre hoje, amanhã e depois. Pode ser que você ganhe 20 milhões de seguidores agora, mas esses caras continuarão apaixonados e engajados pelos próximos 5 anos. Então, mais vale você ter 3 milhões que são apaixonados por você e daqui 10 anos você vai ter 7, do que você ter 20 agora e daqui 2 anos você nem existe mais. Então, qual que é o jogo que você quer jogar? Eu tenho paixão por jogar o jogo que eu tô jogando. E eu não me vejo nos próximos 10 anos jogando outra coisa, fazendo outra coisa. Porque eu amo esse troço. Eu amo falar disso. A internet, isso que eu faço mudou a minha vida. Então eu não vou vender esse copo porque é o que tá dando dinheiro agora. Entendi. Não tem a ver comigo. Então, tem a ver com o posicionamento. Tem a ver com o posicionamento. Então, realmente essa estratégia funciona. E são estratégias que fazem o seu perfil inflar mais rápido, isso, aquilo. Mas não é uma estratégia de longo prazo, não é duradouro. Deixa eu fazer uma pergunta, Thiago, que eu acho que todo mundo aí quer ver. E eu vejo isso todos os dias. Tem gente que gasta uma fortuna de dinheiro para poder ganhar autoridade na internet e não ganha. E tem gente que do nada aparece e viraliza e ganha uma autoridade bizarra. E tem gente que insiste. Eu tenho gente próxima de mim
que fala, não, porque o negócio agora é eu vender minha experiência, meu conteúdo. E a pessoa tem conteúdo. A pessoa tem conteúdo, profundo até. Eu quero vender isso digital, é só envelopar. E ele já envelopou de 50, ela já envelopou de 50 vezes, mas não vai. Por que tem gente que vai e que não vai? Os caras que trabalham com esse ramo, já chegou perto de mim. Um dia eu estava treinando na Ironberg, eu falei, rapaz, essa pessoa aqui e tal, tenta de tudo, não vai. Ele falou, não vai nunca. Só de olhar eu sei, vocês podem tentar o que você quiser, não vai. Esse aqui não vai, esse aqui vai. Por quê? Porque o sucesso em qualquer área, principalmente no digital, é determinado por 3 coisas. Imagem, contexto e oratória. Esse é o tripé, são os 3 mosqueteiros do sucesso. Entendeu? Imagem, contexto e oratória. Então, primeira coisa, igual você falou, primeira coisa que você precisa encantar é a íris do cara. Tuf, a imagem. Aí o cara tem uma imagem nada a ver. Ou normal demais. Ou normal demais. Perto dos 8 bilhões de pessoas. Cara, então pensa assim, existe 1 milhão de coisas passando na minha timeline. Não é que eu não gosto de você e meu cérebro não dá oportunidade de eu gostar de você. Entendeu? Pensa assim, nos milissegundos que eu tô aqui passando o feed, quando eu vi o seu, era tudo muito igual. Então, pode ser que a imagem não chocou, mas o contexto chocou. Entendeu? Mas por quê? Imagem e contexto são mais importantes que a oratória. Por quê? Porque a imagem ativa o olho. Por exemplo, qual é o dos nossos sentidos capta a luz? O olho. E qual capta o som? O ouvido. Quando eu mostro uma imagem, eu te convenço na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Quando eu falo uma palavra, eu te convenço na velocidade do som, que são 300 metros por segundo. Logo, realmente uma imagem fala mais do que 1000 palavras, porque realmente fala 1 milhão de vezes mais rápido. Então, para prender a atenção do cara, o que mais importa? Imagem e contexto. Entendeu? Depois vem a sua oratória, depois vem o que você diz, depois vem o seu conteúdo. E aí o cara capricha naquele conteúdo extraordinário, mas a imagem e o contexto não estão jogando a favor dele. Entendeu? Então, mas pensa assim, um conteúdo extraordinário pode dar certo? Depende. Tem caras com conteúdos extraordinários que não tem imagem, não tem contexto, não tem oratória. Ou seja, ele não tem veículo nenhum para levar isso pro mundo. O que isso quer dizer? É um rio... rio. É melhor ele pegar o conteúdo dele e passar pro outro usar. É um rio que ele tá jogando tangue. É o cara que escreve a música, mas não sabe cantar. Pensa assim, ó, tem um rio, tem um córrego ali, certo? Só que o córrego tá seco. Ele fala, não, então vou fazer correr. Aí ele joga pó. Uma caixa d'água de pó de tangue. Não vai andar, mano, não vai. Você precisa de água, você precisa fazer escoar a parada. E o que escoa? Imagem, uma boa oratória ou um bom contexto. Não tem como. O cérebro não se atrai por isso. Ele precisa diluir a informação. É um quadradão pesado. Você precisa bater isso e diluir para entregar pro cara. O cérebro não consegue conceber isso, entendeu? Não dá. Então, o conteúdo é extraordinário, cara. Existem, basicamente, 4 pilares, né? Que eu acredito serem importantes para uma boa gestão. O primeiro, assim, ó, é evidente que é... Tipo, mano, eu já fui embora, sai daí. Não tem como, não dá, velho. Não dá. Agora, a não sei que o cara tem uma... Pensa assim, agora imagina que é uma mulher linda. Um cara muito diferentão, com cabelo, não sei o que, um bigode. O cara tá falando todo estranho, mas falando... Que esse cara é esse, mano? Que maluco Ou esse cara tá... Não tem nada disso, mas ele tá, sei lá, numa mansão em Dubai, com um carro, não sei o quê, um avião parado no fundo, fala... Quem que é esse nerd cara, é esse aí, mano? Que nerd é esse aí? Ou o cara não tem contexto nenhum, mas fala muito bem. Então o seu cérebro, nos 3 primeiros segundos, já entendeu. Pô, gostei da fala, isso que vai. Se não tem nada disso, cara, você tem que fazer o quê? Orar. Vai pra uma igreja, tem várias igrejas aqui na região, aqui, você precisa de um milagre. E tem isso, né, cara? Rapaz, eu conheço, sei lá, umas 5 pessoas que falam comigo há 10 anos que querem fazer isso, querem fazer aquilo. E bota dinheiro, e faz curso, e patrocina, e contrata gente. Não vai. E não vai. E tem um monte de cara que vai tentar a vida inteira. Isso é a mesma coisa com música, Exatamente. Cara. Quando eu falo de música, é a mesma coisa. É a imagem, o contexto e a musicalidade do cara. Não é nem a oratória, é a musicalidade do cara. Uma boa música vai pra frente? Depende como é que é a imagem do cara. Por exemplo, talvez você não sabe, mas eu fiz teste pro The Voice e pro Ídolos. Isso há muito tempo atrás. Aí, eu fui cantar música gospel. Crente, né? Raiz. Fui lá cantar música gospel no Ídolos. Falei, caramba, eu cantei bem demais, velho. Não passei. Chegavam os malucos lá,
todo bonitão, com umas regatas, chapéuzão. Porque no tempo, desafinava tudo. Os caras passavam. Chegavam as minas com uns cabelão diferentes, rapado aqui do lado, não sei o quê. Cantava minha boca, passava. Eu não conseguia entender isso na época. Eu falei, caramba, mano, esses caras... melhor que todo mundo. Eu chorando, eu falei, os caras não estão priorizando o talento, cara. E eu entendi que inteligentes são eles. Por quê? Porque o talento vocal só vai ser percebido depois que o meu olho aprovou. Se o meu olho falou não, não tem ouvido pra dizer sim. Entendeu? Então, eles... Opa, esse cara tem uma imagem legal, esse aqui tem um Black Power, esse aqui tem não sei o quê, esse aqui tem tá. Aí dá jogo, aí o cara fica preso no programa. Se é só um monte de gente cantando bem, não vai pra frente. Vai ver um coral numa igreja. Bota uma batina em todo mundo ali e tal, e todo mundo canta. Ótimo. Eu tinha uma pergunta aqui, cara, conteúdo versus imagem. Você já respondeu. Entendeu? Respondeu. É essa, né, velho? Mano, a imagem sempre. Não vai chegar um momento em que a imagem não vai ser mais importante. Na verdade, cada vez mais a imagem é o mais importante. Entendeu? Me falou outra coisa. Quais são os maiores erros que as marcas cometem no digital? Os maiores erros que as marcas cometem no digital... Aquilo que o cara, tá jogando dinheiro fora, tá investindo um caminhão de dinheiro. Tá investindo, pode ser desde investir no influenciador errado ou um posicionamento errado. Eu tenho uma opinião aqui, mas ela é muito pessoal. Eu estou achando que ela vai causar muita polêmica. Você acha que você vai ser cancelado mais uma vez? Acho que eu vou de novo. Por exemplo, eu sou geração anos 80, né, cara? Assim, minha adolescência, minha juventude foi dos anos 80. Eu vi a marca Calvin Klein, eu vi um cara forte com a calça apertadona, umas mulheres maravilhosas, velho. Aí, esses dias, eu vi um outdoor da Calvin Klein. Quase que sem dormir à noite. Dá até medo, né? Do padrão da referência que os caras estão construindo para a nova geração, né? A marca da Jaguar que fizeram com a marca do carro. É um monte de eu não sei, eu posso ser cancelado, velho. É um monte de todes estrelando a campanha. É doideira. Eu sei que beleza não tem padrão, mas aberração, irmão. É. Não sei se é aberração que é a palavra certa, mas assim, mas tem coisa que choca, mas choca pro lado negativo. Né? Então, eu não sei se isso é erro também não, porque eu também não sei se a Calvin Klein está vendendo mais por causa disso. Pode ser que seja. Mas uma coisa eu sei que está acontecendo, tá? Acreditava-se que pelo barulho que fazia a galera da lacração, acreditava-se que venderia mais. Mas eles descobriram que é a família que consome. Por exemplo, as minorias, essa galera do barulho, do não sei o quê, eles consomem, mas eles consomem algumas coisas a mais que outras pessoas. Por exemplo, o que eles consomem mais? Eles consomem mais coisas relacionadas ao conteúdo sexual, consomem. Eles consomem conteúdo mais relacionado à diversão, por exemplo, bebida, balada, preservativo. Isso rola pros caras, entendeu? Agora, vamos falar de camisa polo? Não vai converter mais, entendeu? Vamos falar de viagem? Não são os que viajam mais. Vamos falar de restaurante? Não são os que comem mais. Logo... A própria Disney tinha toda uma agenda de conteúdo. Sabia? Acabou. Mataram isso. Não, vai sair a Ariel, a Pequena Sereia vai ser... Não. Hanks... Então, tinha um monte de conteúdo de lacração. Os criadores da lacração foram sendo demitidos pra galera que cria o conteúdo raiz da Disney voltar a criar de novo. Eu penso Porque assim... pensa, quando você vai na Disney, quem tá lá? Imagina. É família, mano. É um monte de família. Não tem lacração lá. Tem um ou outro, entendeu? Imagina, eu concordo gênero, número e grau com isso. Então... Eu posso estar... as pessoas podem achar que eu tô ficando velho, mas assim, cara, não é. Na minha opinião, assim, o que fizeram com a Jaguar, eles deixaram a caneta e a autorização com o estagiário maluco. Entendeu? Pegar uma marca icônica, meu irmão, mundial, e fazer aquilo com o brand da marca lá, cara, assim... O que começou... Eu vi aquilo... O que começou a acontecer? Realmente o conteúdo da lacração faz mais barulho, mas converte menos. Então os caras começou a doer no bolso, começou a cair ação, começou a cair faturamento. Vamos parar, né? Entendeu? Começou a doer no que importava. Falamos, não, peraí. A gente até queria fazer mais barulho, mas galera, vamos priorizar aqui o core, porque a galera que compra realmente não era essa galera aí. Vamos focar no público-alvo aqui que... Exato, cara. Eu tenho... Então, só te dei esse exemplo, porque, por exemplo, para mim, não é nem no digital. Esse é um posicionamento que as marcas erraram. De boa, Calvin Klein mudar o estilo daquele jeito pra mim, cara, dá vontade agora de até jogar as peças que eu tinha fora. Você fala, que é isso? Rapaz? É porque não te representa mais, não né? Representa mais, entendeu? Então, é óbvio, eu sou, baseando só o que você falou, eu sou a favor, sabe, nem do feminismo, nem do machismo, nem nada, sou a favor do humanismo. Todos nós somos seres humanos. E se você protege as massas, as minorias estão inclusas.
Você quer fazer inclusão? Protege o todo. Respeito, independente da cor, do sexo, da gordo ou magro, da classe. Se você faz isso, você protegeu todo mundo. Aí tá todo mundo incluso. Se você começa a dar direitos demais para um, direitos demais para outro, direito... Cara, outro dia eu vi uma briga no aeroporto, porque o cara estava entrando na fila de prioridade com 2 cachorrinhos no colo e ele queria dizer que ele estava com 2 cachorrinhos no colo, que ele podia entrar na fila de prioridade. E a menina lá barrou ele, e ele arrumou uma briga, o escarcéu, porque isso aqui é para criança, são meus bebês. Gente maluca, velho. Meu Deus. Gente maluca. Eu fiquei do lado, deu vontade de entrar na briga, Thiago. Porque o cara começou a aumentar o tom de voz da menina. Eu falei, rapaz, eu vou entrar nessa briga. Vou chegar lá e falar, moço, fala baixo com ela. Pode parar, pode parar. Só que aí, antes de eu entrar, os seguranças lá foram caminhando pro lado dele, aí ele diminuiu o tom, porque ele estava com um cachorro no colo e ele queria entrar na fila preferencial porque ele estava com São meus filhos. Não, velho. A sociedade tá ficando maluca, né? É doido, velho. Não, eu não aceito essas coisas, não. Eu acho assim, cara, isso aí é fumar maconha estragada. Entendeu? O baseado do cara tá adulterado. Entendeu? Não dá. Entendeu? Mas tudo bem, vai fazer o quê? Então... Ó, erros que eu percebo que as marcas cometem. O primeiro erro é o erro de não se conectar. Entendeu? Então, é mais uma palestra do que uma conversa mesmo. O segredo é conversar com as pessoas, é criar uma narrativa, é criar uma história, é ter um storytelling ali. E quando você entra em perfis de marcas, a maior preocupação deles é vender. Então, é uma sequência de campanhas de coisas mostrando a próxima coisa que eles estão vendendo. Só que pensa assim, ninguém entra no Instagram, na rede social, pensando em comprar. Você comprou uma TV hoje, mas você não entrou pensando em comprar uma TV. Entendeu? Você entrou lá, aí você entrou no Instagram do fulano, ele mostrou uma TV que era touchscreen e tal, que ele batia a palma, ela ligava e desligava. Doideira isso aí. Como é que é? Bate palma. Volta o vídeo aí. Bate palma? É nada. E você desliga pelo celular, e aí você coisa na TV e... É doido isso aí. E quanto é que tá essa TV? 4.999, tá barato esse aqui. Você acha que vale a pena comprar, amor, essa TV? Eu vou comprar isso aqui. Tu comprou a TV. Você não pensava hora nenhuma comprar a TV, entendeu? Só que as marcas ficam, compra a TV, compra... Mas, cara, por que eu vou comprar? Não vi nem necessidade nessa TV. Então, elas precisam entender que existe uma coisa que eu falo que é a cota diária de felicidade. Todo ser humano, ele foi pré-programado para ser feliz. Todo mundo busca incessantemente a felicidade porque isso é uma programação que vem de fábrica. Por que um bebê chora? Porque ele não está sendo feliz. Entendeu? Quer deixar um bebê feliz, dá o leite para ele. Então, tá dando a barriga, ele não tá feliz. Então, toda vez que um bebê chora, ele não tá sendo feliz. A gente foi programado para ser feliz. Só que quando a gente vai crescendo, a gente para de chorar. Entendeu? Mas a gente simplesmente despreza todas as coisas que não contribuem para nossa felicidade. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente trata o que não contribui com a nossa felicidade, não com xingamento, a gente não chora mais, a gente não joga pedra, a gente só despreza. Então, tudo aquilo que me torna um pouco mais feliz, mesmo que seja milimetricamente mais feliz, tem espaço na minha agenda. O que não me torna mais feliz... Pensa assim, e tornar feliz não necessariamente é fazer rir, entendeu? Mas é me dar um momento de qualidade. Tanto que pessoas assistem filmes de terror. Entendeu? O cara matando, dando facada, tirando cabeça e tal, e o cara tá morrendo de medo. Rapaz, eu adoro filme de lobisomem. Sério? Sério. Rapaz, eu odeio filme de terror, sabia? Eu desde criança, meus filhos... Desde criança, eu chego aqui agora, às vezes, tá os 3 sentados no home lá, com o filme, tem um colidinho assim do lado do outro, lá tô assistindo o filme do Drácula. Mano, eu fico com raiva de filme de terror, porque você sabe que você vai ficar levando um susto a cada 10 minutos, velho. O filme do Jason, fico tal. doido com esses bagulho. Não é, mas um filme de terror mais sinistrão, assim. O pior que eu já assisti na vida, que esse eu não quero nem ver, não, foi o Exorcista antigo lá do passado. Que a menina gira a cabeça. Rapaz, aquele ali, eu fiquei umas 3 noites sem dormir com aquilo. Mas você já tinha esse tamanhozão todo? Era mesmo assim, eu fiquei umas 3 noites sem dormir. Essa é uma cena legal de ver. Deixa eu ver esse tamanho com medo no banheiro de madrugada. Rapaz, tudo que você toca, você não precisa ter medo não, mas que você não toca, aí já começa. Mas vem cá, você falou uma palavra aí que eu escuto falar muito. Dentro de uma campanha publicitária, dentro da construção do brand de uma empresa no digital, quantos % do sucesso está no storytelling? Quantos por cento do sucesso está? De nota de 0 a 10, qual que é a importância do storytelling? 7. Na construção da marca, 7. na construção da imagem. 7. Importante assim. Por quê? Porque pensa que
Os 3 primeiros é pelo que eu venho. Os outros 7 é pelo que eu permaneço. As pessoas só estão preocupadas em trazer e não em manter, entendeu? Então, eu te conheço, ou seja, a tua existência passou a ser uma verdade para mim no momento em que eu te vi. Mas você não permaneceu. Entendi. Entendeu? Então, através do visual, eu te encanto, entendeu? Mas através da história eu te conquisto. Encantar e conquistar são coisas completamente diferentes. Tanto que quando a gente vê no cinema, encanto nunca dura. Entendeu? A conquista dura. Uma vez que você conquistou a pessoa, ela permanece. O encanto não. Você pode ver que todo encanto, por exemplo, a Princesa Encantada, tinha um encanto lá, mas à meia-noite acabava. Então, a imagem pode até encantar, mas ela não faz permanecer. E o storytelling é responsável pelos outros 7 do sucesso, entendeu? Porque é ele que, por exemplo, por que cargas d'água alguém se sente empoderado com a Harley Davidson? É a história, velho. É história. Você fala um negócio? Eu sou um cara que entendo bastante moto, sempre tive moto a vida inteira. Dos 17 aos 40, interrupto, depois... Agora é moto cíclico. Você curte? Já tive de tudo, meu irmão. Eu tive race, todas elas. Hayabusa, R1, Ishead. Ah, você curte essa, você não curte as secas. Não, mas já tive também. Eu já tive Harley Davidson, eu tive uma V-Rod Muscle da Harley Davidson. A V-Rod Muscle? É a V-Rod Muscle, Não já faço tive. a menor ideia que é Harley Davidson. É Harley Davidson. Pensa assim, se você for pensar em moto mesmo, as japonesas dão de 1000 a 0 na Harley. Dessas... De tudo. Tá. As japonesas, em termos de Qual a ciclismo... marca da japonesa que é top aí? Suzuki, Honda, a própria Kawasaki. Essas 3, elas lideram disparadamente. Qualquer categoria dela, na minha opinião, do Lázaro, é melhor do que a Harley. Tá. Só que a Harley tem uma história, tem um negócio que... E outra coisa, hein, cara? Ó, o Lázaro, sou professor de mercado de nicho do MBA da PUC Rio Grande do Sul. E eu dou aula de mercado de nicho. Eu falo, você está no nicho. Comunique com as massas e venda no nicho. A Harley Davidson fez muito isso. A Harley Davidson, ela vendia a moto pro raleiro, mas ela falava com todo mundo. Ela falava com todo mundo. E o garoto que começou a assistir o pai de Harley, quando ele envelheceu, ele quis comprar Harley. E é o que está acontecendo hoje. Harley é um fenômeno. E você falou isso. A história segurou a galera. Não é nem a qualidade. Tudo bem, tem qualidade de produto. Mas tem coisa melhor. É porque pensa assim, ó. Por que a história é importante? A história só é importante por conta de uma única palavra, que é significado. Cara... Nada na sua vida tem significado se não tem uma história. Então, tanto que quando você tem um momento traumático na tua vida, isso gera o quê? Um significado. Aí você precisa fazer o quê? Quando você vai estudar inteligência emocional, você precisa ressignificar. Ou seja, o que é o significado? É a narrativa construída na sua história que gerou uma conclusão sobre o fato. Essa conclusão só vem com uma história. E aí eu preciso contar uma nova história para gerar uma nova conclusão. E ela pode ser boa ou ruim, entendeu? Então, tudo nessa vida é sobre a história que gera o significado. Uma vez que gerou um significado, gera um sentimento em você todas as vezes que você olha para aquela coisa. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, a Harley Davidson, por conta da história... gerou liberdade. O que é Harley Davidson? É o rebelde. O cara é um coxinha otário que usa coletinho e é um dentistinha de óculos e não sei o que, papapá, magrelinho. Mas no final de semana ele pega na Harley... Bota a jaqueta de couro. Que vira o bicho. Urubus atrás lá. Uma caveirona atrás. Ninguém fala que é o dentista, né? Coxinha do meio da semana. Então, a história, o significado da parada. E é por isso que a marca tem que ser tão preocupada em contar uma história, para gerar esse significado. E a Harley tinha um discurso que é a liberdade e a vida não tem idade. Porque a maioria dos raleiros são 50. E daí para cima. Aí o cara fala assim, quando eu quero chegar lá, eu não quero ser os 50 meia boca. Começaram a rejuvenescer a marca, né? Essa marca. Porque era só os 50. Só que hoje o cara fala, eu viro raleiro aos 30... mas eu sei que a minha história vai perdurar até os 70. Você raleiro aos 80, 70. Só vou parar de tocar Harley o dia que o Alzheimer não deixar. E é um pouco desse conceito. Né? A única Harley que eu já tive na minha vida foi a V-Rod Muscle, que ela é uma grandona, toda parrudona, fortona, como eu falei, combina comigo, pesadona. Entendeu? Na minha opinião, é a mais linda. Mas talvez eu compre uma outra um dia chamada Fat Bob, que eu também acho bonito. Mas, se você falar, Lázaro, comparada com as japonesas, não. As japonesas. É que você curte essa parada de velocidade, né? Pelos carros que você tem, pelas coisas que você tem, você curte esse negócio de... E agora? Você não é o cara clássico, você é... Apesar de parecer, sabia?
Porque você charuto, caramba, 4 uísque, parece que você vai ser o cara classicão, que vai meter uma harness, nada. Você... Eu gosto de viver a vida com a intensidade. Se não for para ser intenso, é melhor não ser. Massa. Lobão falava 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10. Acho que 10 anos a 1000. Eu sou mais esse estilo. Ou talvez 50 a 500, não a 1000. Entendeu? Porque também tem que viver bem. É muita loucura, né? Mas, cara, vamos lá. Já me respondeu isso aqui. Tem uma outra coisa aqui que eu queria saber. Você já me respondeu como você enxerga o futuro das redes sociais, você já falou. O storytelling. Isso aqui é legal. Cara, antes de você ser o Thiago Fonseca de hoje, quais foram os maiores desafios? Porque pensa assim, por mais que o digital ele explode as pessoas, ele também cria rejeições. O cara fala, ih, aquele ali e tal. O que foi o maior desafio, né? Como é que foi essa caminhada? Você contou a história lá do interior do Paraná, você falou do YouTube, falou das pegadinhas. Cara... E hoje você tem o posicionamento. Cara, eu vou ensinar o empresário a ele fazer o brand dele no digital. Eu vou ensinar o cara que não é empresário, mas como ele ser reconhecido no digital e fazer uma renda no digital. Sim. Ele criar produto no digital que não seja infoproduto até, não é isso? Cara, tudo, né? Então, na verdade, eu não sou o cara que enfatiza infoproduto. Porque Sim. eu vejo assim, todo mundo que quer crescer no digital, o cara pensa, vou criar uma mentoria. Mas não, mano, você tem uma transportadora. Por que você tem que criar curso de como operar um caminhão? Exato. Não é só pra fazer o mundo conhecer mais a tua transportadora e agora todo mundo só contratar a tua transportadora. Por que você tem que criar curso disso? Não tem frescura de curso? Eu tenho 2 empresas que eu participo, né? Que é a Capital, com a empresa de treinamento de curso, que ela se favorece o digital. E eu tenho o Grupo Optimize, que não tem nada a ver com o digital, mas, por consequência, depois que eu apareci no digital, mais gente procuraram o Optimize. E você precisou criar um curso online para isso? Não, então, nem não falo. Não é sobre isso. Nem falo. Então, eu acredito que o digital pode escoar e tornar conhecido qualquer coisa. E o mais que eu sempre falo isso, o mais conhecido vence o melhor, não tem como. O cara fala assim, não acredito nisso. O mais conhecido vence o melhor. Isso é e vai vencer sempre. E eu provo, entendeu? O Silvio falava aqui, Lázaro, por que o ovo da galinha vende mais que o pato? Eu falava, eu não sei. Ele falava, porque a galinha, quando bota o ovo, faz um escândalo e o pato bota calado. E o ovo do pato é maior, melhor, mais nutritivo. Só que não vende. Só que a galinha faz mais barulho. Exatamente. Pensa, cara, a tua mãe foi lá e contrata um cardiologista ruim, lá do interior, e pagou mais caro do que um cara top que tem em São Paulo. Por que ela fez isso? Ela confia nele. Porque ela não conhecia o cara top de São Paulo. Então, por que o mais conhecido vence o melhor? Porque o melhor não existe na cabeça de quem não conhece. Total. Você nem existe, entendeu? Então, essa é a guerra. O mais conhecido vence o melhor e isso vai ficar cada vez mais evidente. Não tem nem ponto de correr mais. Falando de Thiago, Tá. quais os hábitos que você acha que foram essenciais para o seu sucesso? Cara, vamos lá. Hábito que eu acho que foi essencial para o meu sucesso. O fato de eu ter TDAH me fazia pular de galho em galho muitas vezes, mas quando eu pegava para fazer uma coisa, eu permanecia nela por muito tempo se eu gostava do que eu estava fazendo, ou pelo menos vendo o resultado nessa coisa. Então, o hábito de criar conteúdo diariamente me trouxe muito resultado. Diariamente. Tipo, Cria muito conteúdo todos os dias. Quantas horas tu grava? Hoje não mais. Pensa assim, eu crio conteúdo diariamente, mas eu não crio conteúdo diariamente. Como assim? Entendi. O conteúdo está sendo criado, mas não sou eu quem estou criando. Então, por exemplo, eu tô aqui, mas tem alguém que tá me gravando. Então, talvez tem 4 horas de conteúdo do Thiago, mas eu não criei nada. Tá certo. Entende? Eu te convidei para bater um papo contigo e esse papo virou conteúdo. Então, a tua vida vira conteúdo. Antigamente, era eu fazendo o conteúdo mesmo aqui, sabe? Hoje não. Hoje a gente criou uma rotina onde a nossa vida vira o conteúdo. Porque senão, você não consegue escalar. Porque antigamente eu gastava 5 horas por dia criando conteúdo. Só que eu não tinha o tamanho do negócio que eu tenho para administrar e as coisas que eu tenho para poder fazer. Mas agora 5 horas de conteúdo continuam existindo, só que existem das coisas que eu faço e não necessariamente de eu parando para só ficar criando conteúdo. Entendeu? Então, o hábito de criar conteúdo, independente se é eu na frente da câmera ou é a câmera na minha frente, entendeu? A câmera vindo atrás de mim, o hábito de criar conteúdo e transformar a minha vida em conteúdo
me trouxe resultado, não tem como, entendeu? Então esse hábito me ajudou demais. Outro hábito que me trouxe muito resultado é o hábito da mineração de conteúdo. Como que é a mineração de O que conteúdo? você chama isso, mineração? Mineração de conteúdo é você conseguir encontrar o que tá dando mais certo no mundo inteiro em tempo real. Entendeu? Isso eu chamo de mineração de conteúdo. Então, exemplo, imagina que você fala sobre gestão. É você entender onde estão os conteúdos de gestão do mundo inteiro, os principais players, os caras que estão nascendo agora. Quando você entende sobre mineração de conteúdo, não tem... Assim, ó, é impossível você ficar obsoleto, não tem como. Daqui 10 anos eu vou fazer sucesso igual, porque existe mineração de conteúdo. Sabe que o que eu faço para não ficar obsoleto? Porque tem uma tendência assim, quando você domina muito certos assuntos, você para de ler sobre ele, por exemplo. Eu trabalho com todos os indicadores de gestão, tudo, financeiro, marketing, venda, operações, cadeia de supply, tinha 35 anos. E aí, eu paro de ler, até por ego. Eu olho assim, quem é esse cara que está autor aqui? Falei assim, não. Só que eu me mantenho muito atualizado quando eu sento nas cadeiras de conselheiro. Quando eu sento num conselho, na presidência de um conselho, eu estou vivendo e respirando as coisas que acontecem na empresa e as mudanças de segmento diferente. Hoje, eu sento como presidente do conselho de uma empresa do luto, cemitério, plano funerário, crematório. Eu sento numa outra que é uma rede de farmácia. Eu sento no conselho de um time de futebol. Eu sento no conselho de uma empresa de logística e de uma empresa de educação. E estou para fechar um contrato de uma empresa do agronegócio, mas aí tem que sair uma. Porque Não dá conta. não dou conta. Só posso ser 5 conselhos por mês, não sei, reuniões por mês, porque eu tenho outras coisas para fazer. É uma forma que eu tenho de manter o meu intelecto ativo e sempre aprimorado. Por quê? Porque eu não fico obsoleto, né? E o meu hábito de leitura é só dentro de avião. Eu entro no avião, eu tiro um livro e vou ler. E aí eu só leio autores que têm história pregressa. Como assim? Eu não vou ler um autor que ele leu o livro de outras pessoas e fez o livro dele. Eu leio um autor, vamos supor que eu quisesse aprender sobre o digital. Aí eu vou ler o Tiago Fonseca, porque eu vou falar quem é o Tiago. Antes de eu ler o livro do Tiago Fonseca, eu preciso saber quem é ele. Aí eu vou ler o livro Como Receber Autoridade Digital. Aí eu vou lá pesquisar. Esse cara tem autoridade digital? Não. Ah, não. Ele saiu do zero, fez 5 milhões de seguidores no YouTube. Aí depois ele voltou, foi para 2 milhões, e ele tem X milhões não sei aonde. Fala, ele sabe o que ele está falando. Aí eu vou ler o conteúdo. Eu nunca leio antes de saber se o autor é perito naquilo. Entendeu? Nossa, por que você veio falar isso agora? Por quê? Com qual intenção você falou isso agora? Eu tô a penca de livro lá. Que você nem sabe quem é o cara, você gostou do nome. Eu li um título e falei, cara... Vou comprar, eu não Aí faço você isso. lê lá o prefácio e tal, você dá uma folhada, falou, parece que tem uns negócios bons aqui, pum, comprei. E o rapaz, só não... Eu fiz essa... Primeira coisa que eu faço, Google ou GPT do autor. Nossa, Antes de eu ler o livro, senão eu não leio. aí você vem mandar essa agora pra pessoas- quebrar todas as minhas... As Nossa. pessoas só podem me ensinar, me guiar por caminho que elas já percorreram. Se ela não percorreu o caminho, ela não pode me guiar, então eu pesquiso. Eu vi o livro lá, né? Puta, olha aqui, autor Tiago, o Tiago você, sei que esse bicho não, peraí. Pá. Agora eu GPT, Google. Aí vejo, falei, é alguma coisa. esse cara aqui, porra, ele fez, então deixa eu ver aqui mais. Porra, aí eu vou comprar. Aí quando eu vejo lá, não. Não vai ser. Inclusive agora eu não compro nem livro mais na livraria, eu vou na livraria com o celular do lado. Eu vejo o livro... Tiro Exatamente. foto, jogo no chat GPT, ele me dá Também. um negócio, ele me dá, eu vou lá e compro no Mercado Livre enquanto eu tô dentro da livraria e vou embora e chega no dia. Eu chamo o seguinte, tem muita gente que é sábio da sabedoria alheia. Sabe o que é isso? Uau. O sábio da sabedoria alheia é aquele que aprende lendo e vendo os outros. É legal, mas ele é mais raso do que o sábio da sabedoria própria, que ele pegou um conceito, vivenciou o conceito, experimentou o conceito, e ele é o sábio da vida. Ele viveu, a sabedoria dele é vivida por ele mesmo. Sábio da sabedoria vivida por ele mesmo. Esse é o mais quente para mim. O da sabedoria alheia, basta ele ter foco e ler um monte de livro e ele fica um cara culto. Só que ele não viveu aquilo. Ele está contando história que os outros fizeram. Ele é um contador de história. Ele não é um fazedor de história. O fazedor de história, ele vive todas as ações da vida deles e atitudes até que ela vire sabedoria. E não simplesmente aprende com a sabedoria do outro. Então, cara, isso que você falou foi extremamente poderoso e é basicamente a direção que o digital vai tomar cada vez mais. Já está
já é algo que sempre funcionou, mas é o que mais funcionará no futuro, entendeu? São os fazedores de história, não os caras que contam as histórias alheias, entendeu? Isso aí. Então, por quê? Porque cada vez mais o contexto, o background, quem você é na fila do pão, quais são as coisas que você fez, vão ficar cada vez mais na superfície. Por quê? Porque as pessoas já se acostumaram em ver Ferrari. Ver alguém dirigindo uma Ferrari era uma coisa muito antagônica, tipo, caramba, ô louco, entendeu? Agora tá muito fácil. A oferta de Ferrari, mansão e gente rica tá muito fácil. Então o cara já não se contenta mais com isso. Ele quer a melhor história. E ele sabe que as histórias de quem não viveu são rasas, acaba rápido. Vem aqui, clica aqui, não sei o quê. Sabe? Então, assim, por exemplo, imagina que o Lázaro vai lá, pô, você tem um Mustang na garagem. Tem outro cara que também comprou um Mustang, entendeu? Só que, qual é a tua história com o teu Mustang? Por que você comprou esse Mustang? De onde veio? Ah, não, ele é o cara que geriu tantas empresas, eu tava no SBT, tava nisso, tava com o Silvio, tava falando com o Beltrão, grupo Bom Pastor, fazendo isso, fazendo aquilo, tava na Natura. Então, entendeu? Tem uma história, tem um porquê. E de onde veio essa paixão por carro? Vem de tal lugar. Não vem de, tipo assim, quis comprar pra te vender mais coisa, sabe? Então, eu acho que essa é outra grande tendência, a questão das histórias de verdade. E eu achei que esse dia não ia chegar, sabia? Mas olhando, quem acelerou muito esse game é a pandemia. A pandemia acelerou muito rápido essa percepção do que é real e do que não é para as pessoas. As pessoas viram tanto, viram tanto pitch, tanta venda, tanta coisa, que o cara ficou bom em ver isso. E virou especialista. Falou, não, agora eu consigo entender. E aí teve outro agravante que foi as apostas, né? Então essa parada do Tigrinho gerou muitos milionários que expuseram cada vez mais. Mas a onda de frustração fez as pessoas se decepcionarem ainda mais. Então, com essas pessoas. Então, hoje as pessoas estão treinadas a ver quem é de verdade. Claro que uns ou outros vão passar, entendeu? Mas eu tô feliz por esse momento que a gente vai viver agora. Vai ser mais difícil pessoas fazerem sucesso, porém, os de verdade farão mais rápido. É o darwinismo corporativo agindo do digital. É. A lei de Darwin, ela surgiu na evolução humana, depois ela entrou nas empresas. O darwinismo corporativo dentro das empresas é uma lei, é um mantra. E eu acho que também, o que você está me dizendo é que ele vai acontecer no digital. Entendeu? Quem vai sobreviver são aqueles caras que melhor se adaptam. Digital, igual você falou. Entendeu? Ele vai selecionar as pessoas. A seleção das espécies, né? Exatamente. Uns vão ser extintos e outros vão permanecer. Né? É a seleção das espécies. Então, beleza, irmão, cara, o papo tá grande. Quanto tempo já, Davi? Tem 1h20, daqui a pouco a gente faz 2 horas aqui, a gente está chegando para o final. E eu quero lembrar uma coisa. Irmão, o cara que está querendo, que ele está no meio da carreira dele, ele não é dono. Você falou muito em fazer o brand da empresa. Você falou muito em fazer um monte de coisa, mas o cara não é dono, mas ele tem uma carreira de sucesso. É importante para esse cara estar no digital? Ele não é dono, ele é um executivo, um gerente, um diretor. E ele é importante ele ter uma imagem lá? O que você acha disso? É importante até porque o currículo dele fica mais valioso, né? Então, você pensa assim, você pode ter um currículo onde você precisa apresentar para o dono da empresa, ou o teu Instagram pode ser o currículo que já foi apresentado para o dono da empresa. Quando você chega lá, esse cara fala, não, eu já acompanhava, eu vi teus vídeos lá, entendeu? É outra coisa quando... eu tenho um mantra para mim, eu não sei quem foi que usou essa frase, mas eu me apropriei dela, que é trabalha até não precisar mais se apresentar. Isso aí. Então, quando o cara chegar na mesa para ser contratado para ser um CMO de uma empresa, ser o cara do marketing, das finanças, ele já ser o cara desejado, sabe? Não é sobre eu tentar te convencer se eu sou o cara certo para tua empresa. A tua empresa me convencer que é a empresa certa para mim. Entendeu? Entendi. Então, hoje em dia, assim, é o funcionário tentando convencer a empresa que ele é o cara, né? Com um currículo incrível e tudo mais. E não tipo, cara, tem 12 propostas aqui, você vai ir para qual? Entendeu? Igual jogador de futebol. Então, o jogador de futebol só tem toda essa disputa porque a fama dele precede ele. Por isso que eu acho que é tão importante. Se o cara quiser ter tudo isso, é botar a cara dele no jogo, entendeu? Show de bola. Thiago, última consideração. O que você fala para esses caras aqui que estão na nossa audiência, no mundo dos negócios? O que você diz para ele do tipo, cara, você que é empresário, você que nossa audiência, a maioria, cara, é gente envolvida em negócio. O que vocês acham? Qual o grande conselho do digital para esses caras? E outra coisa também, né? Como você pode ajudar essa turma, irmão? Como você pode ajudar esses caras? E o grande conselho que você dá? Porque você já me falou que, independente do tamanho, cada vez mais, o dono tem que mostrar quem ele é e quem é a empresa dele, o que a empresa dele faz. Boa. Então, o que você pode dar de final para esses caras aqui
E o que você... E como você pode ajudar eles? Boa. Bom, como eu posso ajudar? Eu ajudo empresários e empreendedores a se posicionarem no digital, se transformarem em referências no seu mercado. Então, só me seguir lá no Instagram que ele vai conhecer bastante coisa e ver como é que... Qual é o Instagram? Thiago Fonseca Oficial, sem H. Só botar Thiago Fonseca já aparece. Você sabe que tem um monte de Thiago Fonseca mesmo, né, bicho? Então, por isso que eu sou o oficial. Porque não tinha o Thiago Fonseca liberado quando eu fui pegar meu próprio nome. Entendeu? O dia que você falou, me segue lá, Thiago Fonseca, eu custei achar o Thiago Fonseca Oficial, porque tinha vários. Então, Thiago Fonseca Oficial. E o que você vai fazer para esses caras para ajudar ele? Qual o recado? Como que você pode ajudar esses caras? Cara, eu acho que o que me deixou mais indignado, e eu quero deixar esse cara indignado com isso, sabe? Porque só despertar a vontade de ganhar mais dinheiro, talvez não é essa a questão que vai fazer o cara se mobilizar. Então é o seguinte, acho que a gente teve essa conversa. Tem um monte de gente despreparada, sabe? Desinformando um monte de gente na internet, no ramo que esse cara domina. Então, quando o assunto é gestão, o Lázaro tava lá na dele de boa, mas eu não preciso de digital não, irmão. A Capital Upgrade tá voando, tá não sei o que. Mas, Lázaro, não te incomoda tanta gente falando tanta bosta na internet, tanta coisa nada a ver? Então, e gente achando que o cara é incrível. E esse cara lançou livro, tá? Lá no aeroporto de Congonhas, tem uma gôndola só dele. Por que você não apareceu? Só que o pior de tudo é que esse cara não tem o poder de abrir o Mar Vermelho. Ele não vai libertar esse povo. Entendeu? O livro dele vai vender, mas o livro dele não gera a libertação que a pessoa precisa. O livro dele não é a chave das prisões que essas pessoas estão. Agora, você é a chave das prisões que você saiu. Você tem o poder de libertar qualquer empresário que sentar na tua frente. Você não acha... Sinceramente, você acha mesmo que é o grande propósito que Deus tem na tua vida? Entendeu? Deus te fez só pra ser... Deus te fez pra ser o fim ou pra ser o meio? É isso aí. Então, beleza, tua riqueza, suas coisas, suas conquistas, legal, tudo foi pra minha mão, ótimo, tô viajando pros lugares que... Não! É só um meio, cara. Você é um meio para que as pessoas conquistem outras coisas. E quanto mais eu for meio, mais transformação, mais resultado, mais prosperidade vai vir pra minha vida. Entendeu? Então, eu aprendi que a árvore não come o próprio fruto. O empresário tá contente em comer o próprio fruto. É o pé de manga que você chega ali, tá comendo a própria manga. Cara, o teu conhecimento não é pra você. O teu dinheiro não é só pra você. Os teus recursos não são só pra você. A gente tá aqui pra voltar tudo isso pro mundo, entendeu? Então a árvore alimenta o ecossistema, é o passarinho que come do fruto, é não sei o que, ela dá sombra. Então é muita coisa que uma árvore gera no ecossistema. E o fruto nem vem pra ela, mas o solo sustenta ela, entendeu? Então o que eu quero dizer com tudo isso? Tem muita gente gerando desinformação, tem muita gente fazendo barulho no digital porque pessoas extraordinárias não entenderam o teu lugar no mundo. Thiago, mas eu nem sei falar direito. Olha, eu vou te mostrar então um vídeo de 12 caras que não sabem nem falar direito e tá lá falando merda. Sem saber falar, tá lá. E bombando, entendeu? E o pior é isso, por quê? Porque esses espaços estão vazios. A cadeira que era pra ser dele tava vazia, até um Zé Ninguém chegar e sentar. E aí, galera, você quer ocupar esse espaço? Entendeu? Thiago Fonseca. Chegou a hora da gente ocupar esses espaços, caras. É o que eu chamo de influência verdadeira. É influência de verdade. Sabe? Então, por que eu mirei no empreendedor? Porque quando você pega influenciadores, eles são muito cheios de ego, sabe? É só um moleque que ficou rico da noite pro dia, mas o ego inflou de um jeito, ele acha que ele é tipo um rei agora, que tem que ser servido. Já o empreendedor não, é um cara que comeu o pão que o diabo amassou, perdeu gente, teve que, sabe, deixar a gente pelo meio do caminho, foi traído, mas teve que aprender a gerir pessoas na marra e contratava, e as pessoas saíam, falavam, caramba, por que todo mundo tá saindo? Ele teve que aprender a tratar bem as pessoas, a entregar benefícios, a fazer as pessoas se sentirem felizes e realizadas junto com ele, criou uma cultura... Entendeu? Então, são pessoas que têm grandes histórias, grandes estratégias para comunicar. Eles só não têm palco. Entendeu? Então, chegou a hora da gente dar voz e vez para quem de fato tem grandes histórias para contar. Acho que é sobre isso. Show de bola. Tô quase orgulhoso aqui, rapaz. Para não falar pra lá de orgulhoso, né? Porque, irmão, eu concordo com você em gênero legal. A gente tem que ser autêntico em tudo que faz. Se tu não fosse autêntico, tu não tava aqui. Muito obrigado, né, pelo convite. Porque a gente se conheceu lá, fomos conversando, fui entendendo o Thiago... E você me chamou para ir no Mastermind seu, né? Sim. Aí eu cheguei lá, só tinha empresário. Todo mundo perguntava, o que você faz, o que você faz, o que você faz, o que você faz? E por que você está aqui? Quero faturar mais, quero ter uma empresa melhor. Para isso eu preciso comunicar mais no digital e comunicar melhor e com qualidade, né? Isso é construção de marca. Sim, com certeza. Só que você foca no canal. Como que esse cara faz? Porque pensa assim, todo mundo anda com a gente na mão, né, cara?
24 horas por dia. E se você não estiver aqui? Você está perdendo uma oportunidade gigante. Só que você ensina o cara como ele está aqui. É isso? Com certeza. Não é só estar. No, É como você vai estar. porque no fim Eu das- acho isso muito bacana, irmão. Porque no fim das contas não é sobre a ferramenta, não é sobre o Instagram, é sobre as pessoas. E o mais louco é que as pessoas acham que para serem algo no digital tem que se transformar em algo que não são. Tem que fingir ser um personagem, usar uma roupa que não quer usar. Eu fui isso, cara. Eu dei certo sendo um personagem. É terrível quando 1000 pessoas param pra tirar foto com o personagem. Você fala, caramba, mas e o Thiago? Eu queria que tirasse foto comigo, velho. E é o personagem que tá lá brilhando. Você tá num programa de TV e por causa do personagem que você criou. Não tem coisa pior do que quando o personagem brilha mais e você tem a certeza que foi você que criou o personagem. Então, assim, as pessoas hoje em dia não precisam mais criar um personagem, usar uma roupa que não quer usar um tom de voz que não quer... Cara, você pode ser muito bem pago só pra ser você. Olha que coisa louca. Você já tá sendo muito bem pago só pra ser você. Você é um dos caras mais autênticos que eu conheci. Entendeu? Isso é vida louca. Você é cancelado quase a cada 10 minutos se os caras filmassem o que você tá falando na roda do churrasco. Exatamente. Porque você não tá nem falando, mano, eu sou esse cara aqui, eu não gosto disso aqui, eu gosto disso aqui. Não, fulano não gosta, pode mandar embora. Esse aqui pode mandar trazer. Eu não tomo uma merda dessa. Mas por que você trouxe essa merda aqui? Eu não vou tomar isso aqui. É um cara autêntico. Então, não, lindo. Eu não vou tomar um gole só pra te agradar. Esse aqui, se você quiser trazer aquele outro, eu tomo. Agora, isso aqui, eu não vou usar isso aqui. Por que o fulano falou? Não. Fulano falou pouco, mas falou merda. Eu não quero nem papo com esse cara. Isso é desse jeito. Eu sou assim mesmo. Só que a pessoa, assim, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Exato. Não tem um meio termo. Exatamente. Eu acho que é sobre a gente suscitar as pessoas que são de verdade. Ou você ama ou você odeia. E tá tudo bem, porque quem odeia fala 10 vezes mais. Exato. E vai fazer você ser amado 10 vezes mais. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, cara. Assim, a gente falou de autenticidade, né? Você falou que a autenticidade é fundamental agora para essa nova era, né? Do Instagram. Você Sim. falou, cara, autenticidade, gente de verdade com a comunicação correta, né? E essa turma toda aí que criou essa bolha de fumaça vai demorar para sair ou você acha que sai logo? Vai sair cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Por quê? Porque a conta não vai fechar mais. A conta só fechava porque tinha gente acreditava e monetizava. Então, eu criava um produto, criava lá um carro, isso, aquilo, uma viagem, do negócio, fazia o funil e funcionava. E aí eu conseguia bancar essa vida de mentira porque ela era sustentada pelo que eu estava vendendo. Mas o cara que comprava já percebeu o game, não compra mais. Então, o game dele dura por 3 meses só. Porque ele não era rico, ele se fingia de rico, ele se fingia de quem tinha resultado, entendeu? Então, a conta não vai mais fechar. Antigamente fechava muito bem, hoje em dia tá fechando mais ou menos. Daqui a alguns meses não vai fechar nada, entendeu? Show de bola. Rapaz, vocês notaram que a gente falou aqui, deixa a sua última mensagem, e aí um assunto puxa outro, e nós vamos emendando aqui, Vai virar nós vamos uma emendando, e vai virar 50 últimas aqui, porque você fala um negócio, você fala, rapaz, é isso mesmo, a gente não perguntei isso, né? Eu não perguntei aquilo. Então, querido, última mensagem para esse cara. Todo mundo encontra ele, Thiago Ferreira Oficial. Quer aprender? Thiago Fonseca. Nossa senhora. Eu vou te dar a oportunidade de falar de novo. Thiago Ferreira. Todo mundo que precisar criar uma força de marca no digital, construir o brand da empresa, colocar a sua cara na sua empresa, sem transformar a sua empresa em sua imagem e semelhança. Você dá força para a sua empresa, Thiago Fonseca Oficial. Boa, olha aí. Agora foi, hein? Último recado para esses caras, irmão, porque daqui a pouco... Outra coisa, né? Conteúdo... O bicho, mano, último recado. Cara, outra coisa. Então é o seguinte, último recado. Eu vou fazer a pergunta no off. Entendeu? Último recado. Cara, o último recado é o seguinte. Eu acredito muito em Deus, velho, sabe? Eu acredito muito em Deus. E eu tô vivendo uma fase extraordinária com ele. Assim, não porque eu sou um cara perfeito, mas... Eu acho que quando a gente se aproxima dele, a gente começa a viver o melhor da vida, assim, sabe? E eu acredito que Deus, ele tá esperando que as pessoas de verdade tomem a sua posição no mundo, entendeu? Porque pensa assim, o bem precisa começar a se propagar muito mais velozmente do que o mal, velho. E quando a gente deixa os caras de mentira aparecerem, o mal cresce mais rápido. Cadê os caras de verdade? Cadê os caras do bem pra poder aparecer? Sabe, tem tanta gente... Lá, você tem filho, velho.
A molecada, se a gente se depender dessa molecada aí, nossos filhos vão virar nada, velho. É verdade. Vão virar nada. Entendeu? Eu tenho 2 filhas, eu tô pensando, o que essas meninas vão consumir na internet? Se a gente não suscitar a geração que vai salvar a nossa geração, já era, cara. Já era. Então tá na hora de quem é de verdade começar a botar a cara, porque sim, existe esperança pros nossos filhos, pros nossos netos, mas se a gente acordar agora. Porque do contrário, essa molecada vai tomar conta do digital só falando coisa que não tem nada a ver, e aí ferrou, meu irmão. Vai estar em outdoor, vai estar em TV, vai estar em filme, mas a gente tem... Hoje é democrático, não custa $1 bilhão pra você poder fazer milhões de gente te conhecer. Então chegou a hora da gente botar a nossa cara. Você tem algo de valor, você quer salvar casamento, então vai lá e vamos falar sobre casamento. Você quer falar sobre saúde, tem gente falando que tem que usar isso, usar aquilo, aplicar. Cara, vamos falar sobre saúde, então vamos lá e como é? O que você acredita de saúde? Eu acho que essa é a dieta que vai fazer. Então fala da merda dessa dieta, mano. Entendeu? Vamos botar quem... Cara, cadê você? O cara que fala de carro, a galera não ser enganada, então aparece, vamos fazer o cara do carro, sabe? Porque, cara, eu falo com vontade desse troço porque... Eu tô preocupado com o futuro das minhas filhas, mano. Eu não tava preocupado com isso, eu só queria curtir a vida doidado. Até do nada eu virar pai na pandemia e ter 2 meninas lindas, cara. E agora eu tô pensando, caramba, o mundo tá olhando muito mais pra baixo do que pra frente. Quando você chega no aeroporto, tá todo mundo assim. Quando você chega no restaurante, tá todo mundo assim. E se a gente não ocupar as telas dos celulares, os celulares vão invadir nossa casa, vão invadir as nossas escolas, vão invadir tudo quanto é lugar. Então a gente precisa superpopular os celulares, porque o futuro do mundo tá na tela desse troço. É isso aí. É isso. Papo bom. A gente não consegue nem acabar, né? Obrigado pra caramba. Tamo junto. Tamo junto. E galera, vocês aí que assistem o Padrinho Podcast, vocês que seguem o Lázaro, espero que vocês tenham gostado. E eu não podia deixar de falar aqui de jeito nenhum. Se você precisa de logística inteligente, Logplace. Se você tem um e-commerce, você tem uma empresa, quer entregar seu produto com toda a segurança do mundo, Logplace é a melhor transportadora do Brasil. Sua carga nas mãos de quem entende do negócio. Se você quer consertar sua empresa, se você quer tirar uma empresa ruim, transformar em boa, uma empresa boa é melhor ainda. Se você precisa fazer uma reestruturação, uma reorganização tributária, se você precisa fazer uma auditoria, se você precisa da área de contabilidade, jurídico, Grupo Optimize Consult. Dentro de uma única empresa, todas as áreas para cuidar do seu negócio. Obrigado, escreve aí, ó, segue lá, Lázaro do Carmo JR. Dentro do YouTube tem uma página do Padrinho. Padrinho Podcast agora é canal Lázaro do Carmo Júnior. Abraço, irmão. Fica com Deus. Tamo junto até o próximo episódio. Espero que tenha gostado do Padrinho.